Willa Cross apertou seu último biscoito nas mãos de um homem com quem nunca havia falado na vida. Um homem que sangrava através do casaco, tremendo tanto que seus dentes chocalhavam. Um homem a quem toda a cidade de Broken Spur havia virado as costas em todas as portas naquela noite. Ela estava morrendo de fome. Ela sabia disso. Ele sabia disso. E ele olhou para seu porte. Olhou para aquele único biscoito em seus dedos grossos e rachados e não disse nada. Ele apenas comeu. E ela o observou, e algo em seu peito se abriu de uma forma que nunca mais se fecharia. Se esta história já está te emocionando, por favor, inscreva-se neste canal agora mesmo e ative o sininho de notificação para não perder nenhum episódio. Deixe o nome da sua cidade nos comentários abaixo. Quero ver até onde esta história viaja. Agora acomode-se, porque o que acontecer a seguir ficará com você por muito tempo. O biscoito tinha custado a ela a última farinha para ser feito. Willa Cross sabia disso quando o apertou entre as palmas das mãos naquela manhã, moldando-o na frigideira de ferro fria, coachando o fogão para mais uma hora de calor, com os 2 últimos pés de cadeira que ela havia quebrado na noite anterior. Ela sabia disso do jeito que você sabe das coisas quando está contando cada recurso por 6 semanas. Não com pânico, mas com a certeza plana e de olhos claros de alguém que ficou sem opções e está simplesmente esperando para ver o que acontece a seguir. Lá fora, o vento de Wyoming tentava arrancar as paredes de sua cabana. Ele tentava há 3 dias seguidos. Ela comeu metade do biscoito ao meio-dia, mastigando devagar, fazendo durar. A outra metade ela embrulhou no único pano limpo que lhe restava e colocou na prateleira acima do fogão, onde o ar era mais quente. Ela não sabia por que o guardou. Ela dizia a si mesma que era para depois. Ela dizia muitas coisas naquele inverno. A batida veio ao anoitecer. Não exatamente uma batida, mas como um corpo batendo na madeira. Um impacto pesado, depois silêncio, depois um segundo mais fraco. O tipo de som que uma pessoa faz quando bater é a última coisa que eles têm a oferecer. Willa levantou-se de onde estava sentada no chão com as costas apoiadas na parede e seu edredom puxado até o queixo. Ela se levantou devagar porque suas pernas estavam rígidas de frio e porque ela não era uma mulher pequena e o chão era duro e seu corpo se lembrava de cada ano de seus 34 anos de vida dura. Ela atravessou até a porta em 4 passos. Ela colocou a mão na trava. Quem está aí? Nada. Vento. Então, mal audível por baixo dele, por favor. Ela abriu a porta. O homem caiu no batente como algo que se mantinha ereto por pura teimosia e finalmente desistiu. Ele caiu de bruços e não se moveu. Neve explodiu atrás dele. Willa fechou a porta com o quadril e ficou sobre ele ofegando. Ele era alto mesmo caído, largo de costas. Casaco escuro encharcado de algo que não era neve derretida. Ela agachou-se ao lado dele e pressionou 2 dedos em seu pescoço. Pulso, fraco, irregular, real. Droga. Willa disse para ninguém. Ela o agarrou pelos braços e arrastou. Ele era mais pesado do que qualquer coisa que ela havia movido em meses e ela estava vivendo com meio biscoito e teimosia, mas ela o conseguiu a 3 pés da porta antes que suas botas escorregassem no chão molhado e ela caiu dura de um joelho. Ela ficou ali um momento respirando. Você não vai morrer no meu chão, ela disse a ele. Você me ouve? Eu acabei de limpar esse chão. Ela se levantou. Ela o arrastou o resto do caminho até o fogão. Ao virá-lo, ela o reconheceu. Cole Hargrove. Cada alma em Broken Spur conhecia o nome de Cole Hargrove, mesmo que a maioria deles nunca o tivesse dito em voz alta. O cowboy que viera do Texas há 7 anos e nunca se encaixou bem no molde da cidade. Ele trabalhava com o gado na primavera e, no verão, desaparecia nas colinas. No outono, voltava magro e endurecido, e mais quieto do que antes. As pessoas diziam que ele havia matado um homem em Abilene. As pessoas diziam que ele já tinha sido guarda florestal ou pistoleiro ou algo pior. As pessoas diziam muitas coisas sobre homens que não se explicavam. O que Willa sabia pelos seus próprios olhos era isto. Ele nunca a havia olhado da mesma forma que as outras pessoas a olhavam. Não com pena. Não com aquela ponta particular de desprezo que alguns homens tinham quando viam uma mulher do seu porte existindo sem pedir desculpas. As 3 vezes que ela o havia cruzado na cidade, ele havia tirado o chapéu, se afastado na calçada, mantido os olhos no nível dos dela. Nada mais, mas nada menos também. Agora ele estava sangrando em seu chão com um corte nas costelas que fazia seu estômago revirar. Cole Hargrove, ela disse. Como se dizer isso pudesse tornar a situação mais clara? Ele não respondeu. Seus olhos permaneceram fechados.
Seu rosto estava branco sob 3 dias de poeira de trilha, a pele ao redor de seus lábios, adquirindo uma cor acinzentada no frio. Willa se pôs a trabalhar. Ela rasgou tiras do cobertor reserva que estava guardando, o bom, o de lã pesada, e encheu a ferida o mais apertado que ousou. Ela a amarrou com o último de seu cordão. Ela empilhou seus cobertores restantes em cima dele, o que a deixou com o edredom fino, sob o qual ela esteve encolhida o dia todo. E ela disse a si mesma que o frio estava bem, que ela havia sobrevivido a coisas piores, que ela não era quem tinha um buraco no lado. Ela verificou seu pulso novamente. Ainda lá, ela se recostou na parede e o observou respirar. Foi a noite mais longa de um inverno que já lhe dera noites longas demais. Ele acordou por volta das 3 da manhã. Willa sabia porque não tinha dormido. Ela vinha verificando seu pulso a cada meia hora, medindo a lentidão de sua respiração, calculando em sua mente o que faria se ele parasse. Quando seus olhos se abriram, ela já estava observando. Você está na minha cabana, ela disse antes que ele pudesse se mover ou falar, ou fazer qualquer coisa que pudesse rasgar o que ela havia remendado. Você está aqui há cerca de 8 horas. Você perdeu muito sangue. A ferida está fechada, mas não tenho remédio. Então, se piorar, teremos um problema. Não se mova rápido. Ele piscou para o teto. Sua mandíbula se moveu. Água. Ele arrastou. Ela tinha água. Ela havia derretido neve naquela manhã, a última coisa que fizera antes de suas pernas cederem. Ela lhe trouxe uma xícara e o ajudou a beber devagar, sua mão atrás de sua cabeça. Ele era pesado, mesmo que fosse apenas a cabeça. Ela não se permitiu pensar nisso. Quando ele terminou, ele disse: "Obrigado. Não me agradeça ainda. Você pode não sobreviver." Ele quase sorriu com isso. Parecia que doía. Você é sempre tão alegre com seus pacientes. Você não é meu paciente. Você é um problema que deixei entrar para se proteger do frio. Ele virou a cabeça e olhou para ela. Olhou de verdade, do jeito que as pessoas não costumam olhar para Willa Cross, diretamente, sem desviar o olhar. Seus olhos eram castanhos escuros, não cinzas como ela havia pensado à distância. Castanhos escuros e muito firmes. Você é Willa Cross, ele disse. Você tem a propriedade além de Ridgeline. Isso mesmo. Eu vi sua luz da trilha. Ele fez uma pausa. Mais de uma vez. Willa não disse nada. Quão ruim está? Ele perguntou. A ferida? Ruim o suficiente para você não dever ter vindo andando até aqui. Não tive escolha. Willa, não tive escolha. Onde aconteceu? Ele ficou quieto por um momento. Sua mão se moveu ligeiramente em direção às suas costelas, e ela o observou registrar o curativo ali. Na cidade, ele disse. Broken Spur. Sim. Willa franziu a testa. Quem na cidade te enfiou uma faca? Não. Não foi uma faca. Foi uma tábua, com um prego. Ele fechou os olhos. Os rapazes de Silas Dunmore. O nome se instalou no ambiente como algo frio. Silas Dunmore era o homem mais poderoso em Broken Spur há 11 anos. Ele possuía a loja de rações, o cartório, a maior operação de gado do condado, e 3 homens que faziam suas petições por ele quando pedir não era o suficiente. Ele era o tipo de homem que sorria na igreja no domingo e executava hipotecas em viúvas na segunda-feira. Willa o evitava com sucesso há 2 anos. Ela suspeitava que sua sorte nessa área estava acabando. O que você fez com os rapazes de Dunmore? Ela perguntou. Disse a eles para deixarem uma mulher em paz. Willa olhou para ele. Eles estavam incomodando uma senhora fora do salão. Cole disse, sua voz plana e factual, como se estivesse descrevendo o tempo. Ela estava assustada. Eles acharam isso engraçado. Eu não. Então eles colocaram um prego em suas costelas. Tentaram. Maioria pegou meu lado. Eu saí de lá. Tinha a intenção de chegar ao meu cavalo. Não consegui encontrá-lo. Na tempestade. A tempestade está há 3 dias. Eu sei. Ele virou a cabeça para a janela. O vento uivava pelas persianas. Eu andei. Não sei até onde. Minha cabana fica a 6 milhas da cidade. Ela não disse nada. Você andou 6 milhas em uma nevasca de 3 dias com um buraco no lado, Willa disse. Eu fui na direção errada um pouco. Ele disse isso como se o envergonhasse mais do que a lesão. Deveriam ter sido 4 milhas. Cole Hargrove. Ela se recostou e cruzou os braços sobre o peito. Você é ou o homem mais teimoso vivo ou o mais tolo. Provavelmente ambos, senhora. Ela quase disse. Não me chame de senhora. Ela não o fez. Volte a dormir. Ela disse em vez disso. Se a febre não vier, você pode realmente ficar bem. E se vier, então lidaremos com isso. Ele fechou os olhos. Você não precisa ficar acordada. Eu sei disso. Você deveria dormir. Eu dormirei quando você não for um risco. Ele fez um som que poderia ter sido uma risada.
Então sua respiração desacelerou e se tornou uniforme, e ele se foi novamente sob a superfície do sono ou inconsciência. Willa não conseguia dizer qual. Ela apertou o edredom fino e o observou e não dormiu. Pela manhã, ela havia tomado uma decisão. A decisão foi esta: ela o manteria vivo. Não porque o conhecesse, não porque lhe devesse algo, não porque esperasse algo em troca, mas porque ele havia batido em vez de simplesmente arrombar. E porque ele andou 6 milhas em uma nevasca para proteger uma mulher que ele não conhecia. E porque havia algo nela que ainda acreditava que essas coisas significavam algo, mesmo depois de 2 anos em Broken Spur, ensinando-lhe o contrário. Ela se levantou e foi para a prateleira acima do fogão. O meio biscoito ainda estava lá embrulhado em seu pano. Ela olhou para ele por um longo tempo. Ela estava com fome de uma forma que parou de parecer fome e começou a parecer clima. Algo que estava simplesmente presente, constante, em que você se movia em vez de lutar. 2 dias desde que ela comeu algo de verdade. O meio biscoito era suficiente para ela passar mais um dia, talvez. Cole Hargrove se mexeu. Seus olhos não se abriram, mas seu rosto se contraiu da maneira que os rostos fazem quando a dor surge mesmo através do sono. Willa tirou o biscoito da prateleira. Ela atravessou o quarto, ajoelhou-se ao lado dele e colocou a mão em seu ombro. Ei, acorde por 1 minuto. Seus olhos se abriram devagar e embaçados. Você precisa comer algo, ela disse. Não é muito, mas você precisa. Ela estendeu o biscoito. Estendeu-o ele. Olhou para ele. Depois olhou para ela. Seu olhar percorreu seu rosto devagar e lento. E ela viu o momento em que ele entendeu não apenas que ela estava oferecendo comida, mas o que significava para ela oferecê-la. Ela tinha visto homens suficientes em sua vida tentando evitar olhar diretamente para ela, tentando manter os olhos ligeiramente fora de seu rosto, como se olhar diretamente para uma mulher de seu porte fosse de alguma forma rude. Cole Hargrove olhou diretamente para ela. Ele olhou para o biscoito e depois de volta para ela e não disse nada por 3 longos segundos. Então ele disse: Quando você comeu pela última vez? Isso não é da sua conta. Quando, Willa? Ela não vacilou com o nome dela. Eu estou bem. Essa não é uma resposta. É a resposta que estou dando. Ele se apoiou em um cotovelo, o esforço o deixando pálido, fazendo sua respiração ficar curta e superficial. Ele não pegou o biscoito. Coma metade. Ele disse: Nós dividimos. Você precisa do todo. Você é quem está ferido. Você é quem ficou acordado a noite toda sem comida. Nós dividimos. Cole, eu não aceito caridade. Ele disse, e sua voz não era dura quando ele disse isso. Apenas muito clara. Não de uma mulher que claramente tem menos do que eu. Nós dividimos ou eu não como. Willa o encarou. Ninguém em sua memória recente havia argumentado a seu favor com um custo para si mesmo. Nenhuma vez. Nem em 2 anos vivendo sozinha na beira de Broken Spur enquanto a cidade havia a lutar e chamava isso de independência. Tudo bem, ela disse. Ela partiu o biscoito ao meio. Deu-lhe o pedaço maior. Ele notou. Ele não disse nada. Ele comeu devagar, mastigando cada mordida como se importasse o que importava. Ela comeu o dela. Sentaram-se em silêncio com o vento lá fora e o fogão estalando enquanto esfriava. E pela primeira vez em muito tempo que ela conseguia se lembrar, Willa não se sentiu completamente sozinha em sua própria cabana. Eles virão te procurar, ela disse. Os rapazes, do Dunmore. Cole balançou a cabeça. Não com este tempo. Quando melhorar? Talvez. Ele olhou para ela. Isso te preocupa? Deveria? Dunmore não gosta de pontas soltas. Willa ficou quieta. Ela vinha pensando em Dunmore há 2 meses, desde que recebera a carta do escritório de terras com a assinatura dele no final. A carta que dizia que sua documentação de título havia sido revisada e apresentava irregularidades. A carta que dizia que ela tinha até a primavera para apresentar prova de compra ou entregar a reivindicação. A carta que a acordou por 3 noites seguidas com o coração acelerado no peito. Ele está vindo atrás de mim há muito tempo antes de você aparecer, ela disse. Os olhos de Cole se aguçaram. O que você quer dizer? Minha terra. Ele a quer. Ela disse friamente, sem drama. Ele tem envenenado o poço de um jeito ou de outro desde outubro. Eu devo impostos atrasados de quando fiquei doente no outono e não pude trabalhar. Ele comprou a nota do banco. Agora ele está usando isso. Quanto? $42. Cole ficou quieto. Eu sei. Willa disse. Não é uma fortuna, exceto quando você não a tem. Você não a tem. Eu a tinha. 3 semanas atrás eu tinha a maior parte. Então o velho Marcus Feld quebrou a perna lá no cume norte e não pôde receber ajuda de lugar nenhum porque as primeiras tempestades atingiram e eu... Ela parou, balançou a cabeça.
Eu fiz uma escolha. Você deu o dinheiro a ele. Ele teria perdido seus cavalos. Ele teria perdido tudo. Cole a olhou. Ela não conseguia ler a expressão dele, e não tinha o hábito de tentar se explicar às pessoas. Então ela não o fez. Agora faltam 20 e ele tem um documento legal e um juiz amigável na sede do condado. Ela disse. Com o degelo da primavera, ele aparece com o xerife e eu estou fora. O fogo no fogão havia queimado até quase nada. Willa se levantou e adicionou o último pedaço de cadeira quebrada. Não era muito. Duraria talvez 2 horas. Você construiu este lugar sozinha. Cole disse. Não era uma pergunta. Como você soube disso? Eu te disse. Eu passei por aqui mais de uma vez. Ele se moveu, gemeu, se firmou. No ano retrasado eu passei por aqui em abril. A parede oeste não estava terminada. No outono estava. Eu não vi ninguém ajudando. Willa o olhou. Eu notei. Ele disse simplesmente. Ela não sabia o que fazer com isso, então guardou em algum lugar quieto no fundo da mente e manteve o rosto imóvel. 3 anos. Ela disse. Estou aqui há 3 anos. Meu pai me deixou a escritura e nada mais. As pessoas na cidade pensaram que eu venderia e iria para um lugar mais fácil. Ela fez uma pausa. Eu não vou para um lugar mais fácil. Não, Cole disse. Imagino que não. O vento mudou e a cabana gemeu. Algo no telhado se acomodou. Willa olhou para o teto com a expressão de uma mulher que já teve essa conversa específica com seu telhado antes. Você vai superar isso, Cole disse. Ela olhou de volta para ele. Você não sabe disso. Não, mas eu te conheço. Ele sustentou o olhar dela. Ou eu conheço o suficiente. Uma mulher que sai numa nevasca de 3 dias por um homem que ela não conhece, ela não perde sua terra para Silas Dunmore. É assim que isso termina. Palavras bonitas. Willa disse. Não muda os números. Os números mudam. As pessoas não. Ele encostou a cabeça na parede. A cor dele ainda estava ruim, ainda muito pálida. Mas os olhos dele estavam mais claros do que 1 hora atrás. Quando a tempestade passar, eu te ajudo. Você terá sorte se conseguir ficar de pé quando a tempestade passar. Então eu te ajudo sentado. Cole, eu não vou embora até que isso seja resolvido. Sua voz era calma, absoluta. Você me manteve vivo durante a noite. Isso não é algo que eu deixo para trás. Willa sentou-se. Ela olhou para este homem que ela mal conhecia, sangrando e meio faminto em seu chão, fazendo promessas sobre o futuro dela com uma certeza calma que fez algo doer no centro de seu peito. Ela tinha 34 anos e havia feito as pazes com o fato de que as pessoas a olhavam e viam um obstáculo, um problema, no máximo um inconveniente. Ela construiu sua vida de acordo, sozinha, autossuficiente, não devendo nada a ninguém. Ela não sabia o que fazer com um homem que a olhava e dizia, eu não vou embora, durma um pouco. Ela disse, falaremos sobre isso de manhã. Ele assentiu e fechou os olhos. Lá fora a tempestade uivava e sacudia as paredes. Dentro o pequeno fogo queimava até virar brasas, e o frio entrava por todas as frestas, e Willa sentou-se contra a parede com sua manta fina e observou Cole Hargrove respirar para dentro e para fora. E ela pensou na maneira como ele havia partido aquele biscoito. Na maneira como ele havia dito, nós. Dividimos como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ninguém dizia nós para ela há muito tempo. Ela virou isso em sua mente da maneira que você vira uma moeda estranha, examinando-a de todos os lados tentando entender o valor dela. Ela não confiava nisso. Ela não foi feita para confiar nas coisas rapidamente. Mas ela a segurou quieta e cuidadosa, e permitiu-se sentir apenas a menor ponta de algo que ela não estava pronta para chamar de esperança. Pouco depois das 4 da manhã, a temperatura de Cole disparou. Willa sentiu quando ela pressionou a palma da mão em sua testa, o calor saindo de sua pele como uma chapa de fogão. Ela afastou o cobertor e verificou o curativo. Rosa escorrendo, não ainda encharcado. Não tão ruim quanto poderia ser. Pior do que ela queria. Cole, ela colocou a mão em seu ombro. Ei, fique comigo. Ele abriu os olhos. Estavam vítreos, não acompanhando bem. Aí está você, ela disse. Você está com febre. Preciso que você fique acordado por 1 minuto. Estou acordado. Ele disse embora não parecesse. Você está queimando. Vou limpar a ferida novamente. Vai doer. Tudo bem. Eu não tenho uísque. Não tenho nada para anestesiar. Está tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Eu disse que está tudo bem. Willa. Ele virou a cabeça e olhou para ela. E mesmo através da febre, seus olhos se firmaram por um momento encontrando seu rosto. Eu já passei por coisas piores. Faça o que tiver que fazer. Ela ferveu neve. Ela fez o que tinha que fazer. Ele não gritou. Ele não fez um único som. Suas mãos se fecharam em punhos contra o chão,
e os tendões em seu pescoço ficaram tensos, e todo o seu corpo ficou rígido com o esforço de ficar parado, mas ele não fez um som. Quando ela terminou e amarrou o curativo novo, ele suspirou por um tempo que pareceu longo. Você é forte, ele disse depois de um momento. Com licença? A maneira como você trabalha. Ele ainda estava olhando para o teto. Você não hesita. A maioria das pessoas hesita quando está com medo. Eu não estou com medo. Talvez não. Uma pausa. Mas você está preocupada. Willa sentou-se. Claro que estou preocupada. Você tem uma ferida infectada e eu não tenho remédio, e está fazendo 20 graus lá fora, e estamos sem comida. Não estamos sem comida. Cole, eu te dei o último. Eu sei. Ele virou a cabeça. Eu tenho um depósito nas colinas a nordeste. Construí no outono passado antes das primeiras tempestades. Tem carne seca, biscoito, fósforos. Ele fez uma pausa. O suficiente para durar um mês. Willa o encarou. Eu vou te dizer exatamente onde está, ele disse. Marcus, você pode encontrar. Você quer que eu saia nesta tempestade? Quando ela diminuir. Mesmo uma pequena pausa é suficiente se você souber o que procurar. São 2 milhas em neve até o peito. Talvez menos. O cume corta o vento. Ele sustentou o olhar dela. Você consegue. Você não sabe disso. Sim, ele disse. Eu sei. A febre disparou mais 2 vezes antes da manhã. Cada vez Willa a controlava com panos frios e água fervida, conversando com ele quando ele divagava. Não palavras bonitas. Não conversa de conforto. Apenas sua voz baixa e firme dizendo a ele a verdade exata e prática de onde ele estava e o que estava acontecendo. E que ela estava ali. E ele não ia morrer. Não em sua cabana. Não sob sua vigia. Em algum momento perto do nascer do sol, o vento diminuiu. Não parou, mas ficou mais quieto. O uivo se tornou um gemido. O gemido se tornou uma rajada forte e constante. Willa se levantou do chão. Seus joelhos doíam. Suas costas doíam. Tudo doía. Ela foi até a janela e olhou através da fresta da persiana. Branco. Branco plano até a linha das árvores. Mas a neve havia parado de cair. Ela olhou para Cole. Ele estava dormindo. Sua respiração estava uniforme. A febre mais baixa. Não desapareceu. Não seguro, mas mais baixa. Ela olhou para a prateleira vazia onde o biscoito estivera. Ela olhou para a janela. Ela vestiu seu casaco. Onde você vai? A voz de Cole estava rouca de sono e febre, mas seus olhos estavam abertos. A nordeste, ela disse. Você disse Marco. O que eu procuro? Ele a olhou por um longo momento. Algo se moveu em sua expressão. Algo complicado e quieto. O topo de um pinheiro partido que foi atingido por um raio, de pé morto, ele disse. A cerca de 1,5 km de distância. O depósito está enterrado 10 pés a leste dele. Há uma pedra plana em cima. Você terá que cavar. A que profundidade? 2 pés, talvez. O chão estava macio quando eu o coloquei. Ele tentou se levantar. Ela colocou a mão em seu peito e o empurrou para trás sem cerimônia. Fique, ela disse. Willa, eu voltarei em 2 horas. Ela enrolou o cachecol em volta do rosto até que apenas seus olhos ficassem visíveis. Não rasgue esse curativo enquanto eu estiver fora. E se você não voltar? Ela parou na porta. Então nós 2 perdemos, e ela disse. Ela abriu a porta, e o frio a atingiu como um punho fechado, duro e maldoso e honesto. E Willa Cross saiu para ele sem quebrar o passo, porque era isso que se fazia quando não havia outra escolha. Era isso que se fazia quando alguém contava com você. Ela encontrou o pinheiro partido. Levou mais de 2 horas. Levou quase 3. E quando ela se ajoelhou ao lado da pedra plana que Cole havia descrito, e começou a cavar com as próprias mãos, porque suas luvas haviam ficado molhadas e rígidas e inúteis. Ela não sentia mais os dedos. E ela havia parado de se importar com esse detalhe em particular em algum lugar por volta da 2ª milha. A pedra estava lá. O depósito estava lá. Quando seus dedos bateram na madeira, ela emitiu um som que nunca admitiria ter feito. Algo entre um soluço e uma risada, abafado pelo cachecol em seu rosto, ouvido por ninguém além do pinheiro morto e do vento. Ela levantou a tampa. Carne seca embrulhada firmemente em encerado. Biscoito em uma lata. Um pequeno pote de banha. Fósforos. Um cobertor dobrado. Lã grossa. O tipo de cobertor que significava que alguém havia planejado cuidadosamente e pensado em sobreviver. Ela embalou tudo no saco que trouxera e enterrou a caixa novamente. E se levantou com as pernas que haviam ficado quase dormentes do joelho para baixo e voltou para a cabana. A caminhada de volta foi pior do que a caminhada de ida. Ela estava cansada agora. Genuinamente cansada de um jeito profundo nos ossos que vem depois que o medo se dissipa e não deixa nada para trás. Ela seguiu seus próprios rastros na neve,
o que era a única coisa inteligente que ela pensou em fazer antes de sair, e ela colocou um pé na frente do outro, e ela não parou. Ela não parou porque Cole Hargrove estava ali com febre e sem comida, e nada além de sua palavra de que ela voltaria. Ela voltou em 2 horas exatas. Quando ela abriu a porta e largou o saco no chão e tirou o cachecol do rosto, Cole estava sentado. Ele havia conseguido se encostar na parede, com os cobertores cobrindo sua cintura, e ele estava olhando para a porta com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Algo controlado e cuidadoso que ela suspeitava que havia sido algo totalmente diferente um momento antes de ela entrar. Você voltou, ele disse. Eu disse que voltaria. Você disse. Ele olhou para o saco. Você encontrou. Você deu boas direções. Suas mãos, ele disse. Ela olhou para baixo. Seus dedos estavam vermelhos e inchados, os nós dos dedos rachados e sangrando em 2 lugares devido à escavação. Ela não havia notado. Ela fechou as mãos e desviou o olhar delas. Estou bem. Venha aqui. Cole. Willa. Venha aqui. Ela atravessou o cômodo e sentou-se ao lado dele. Não porque lhe foi dito, mas porque as pernas dela decidiram que era isso que ia acontecer, quer ela concordasse ou não. Ele pegou as mãos dela sem pedir permissão, algo a que ela deveria ter se oposto e não o fez, e virou-as, olhando para elas com a mesma expressão avaliativa e desapaixonada que ela imaginava que ele usava em cavalos feridos e cercas quebradas. Não está congelado, disse ele. Frio, mas não danificado. Eu disse que estava bem. Você me diz que está bem toda vez que algo está errado com você. Estou começando a pegar o padrão. Willa puxou as mãos para trás. Temos comida. Isso é o que importa. Ela abriu o saco e espalhou tudo, e nenhum dos dois falou por um momento, apenas olhou para o que estava ali. Não era muito, mas era alguma coisa, e alguma coisa era tudo quando você estava olhando para nada por tempo suficiente. Ela derreteu neve e fez caldo com a banha e uma tira da carne seca, e eles comeram devagar, sentados lado a lado contra a parede, ombros quase se tocando. Cole comeu sem reclamar, o que a surpreendeu. Ela esperava que ele fosse o tipo de homem que tivesse opiniões sobre comida. Em vez disso, ele comeu tudo o que ela colocou na frente dele com o foco silencioso de alguém que entendia que comer era sobrevivência e que há muito tempo parara de esperar que fosse algo mais. Você está sozinha há muito tempo, disse ela. Não era uma pergunta. Ele a respondeu de qualquer maneira. Desde os 16 anos. O que aconteceu aos 16? A fazenda onde eu trabalhava pegou fogo. O dono não sobreviveu. Eu segui em frente. Ele disse isso da mesma forma que dizia a maioria das coisas. Calmo. Sem floreios. Como se já tivesse feito o trabalho de sentir e tivesse saído do outro lado e agora estivesse apenas relatando. Você? Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. Meu pai era. Ele era difícil. Bebia. Trabalhava e bebia. E me deixou a escritura desta terra quando morreu há 2 anos, o que foi a primeira coisa genuinamente útil que ele já fez por mim. Ela fez uma pausa. E um velho rifle que falha metade das vezes. Ele dispara na outra metade? Frequente. O suficiente. Cole olhou para ela. Quantos anos você tinha quando começou a cabana? 31. Sozinha? Sim. Em Wyoming? Pelo menos da última vez que verifiquei. Ele balançou a cabeça lentamente. Não exatamente em descrença, mas como se algo estivesse se encaixando atrás de seus olhos, uma imagem se montando peça por peça. As pessoas naquela cidade, disse ele. Alguma delas ajudou? Alguma delas ofereceu? Willa riu. Saiu com mais aspereza do que pretendia. Eles assistiram. Alguns deles apostaram em quanto tempo eu duraria. Ela comeu um pedaço de bolacha dura e mastigou e engoliu. Eu durei. Você durou. Eles pararam de assistir depois do primeiro inverno. Acho que eles pensaram que se eu fosse falhar, eu já teria feito isso até então. Ela fez uma pausa. Ou talvez eles apenas tenham ficado entediados. As pessoas ficam entediadas com coisas que não fazem o que elas esperam. E o que eles esperavam de mim? Cole ficou quieto por um momento. Que precisasse deles, disse ele. Que viesse pedir. E quando você não o fez, eles não sabiam o que fazer com você? Willa olhou para ele. Essa é uma observação muito específica para um homem que não me conhecia há um dia, disse ela. Sou um observador específico. Ele sustentou o olhar dela, firme, sem pressa. E estou observando você há mais de um dia, Willa. Eu lhe disse isso. Ela desviou o olhar primeiro. Ela não tinha certeza por quê. Ela não era uma mulher que desviava o olhar das coisas. Mas havia algo na franqueza da atenção dele que ela ainda não tinha aprendido a lidar. E ela precisava de um momento. A febre baixou, disse ela. Eu sei. Você precisa dormir mais. Eu dormi por 12 horas. Você esteve inconsciente por 12 horas. Isso é diferente. É? Dormir.
significa que seu corpo escolheu descansar. Inconsciente significa que seu corpo desistiu da luta. Ela olhou para ele. Eu gostaria de ver você fazer uma escolha real pela primeira vez. Algo mudou em seu rosto. O canto da boca dele se moveu. Isso pode ser a coisa mais interessante que alguém já me disse, disse ele. É medicina básica. Não foi médico. Willa se levantou e foi verificar o fogão. Não era sobre o fogão. Ela precisava de um lugar para colocar as mãos que não fosse perto dele. E o fogão estava lá. E ela era muito boa em encontrar tarefas quando tarefas eram necessárias. Dunmore vai avançar em suas terras no dia em que a estrada estiver livre, disse Cole atrás dela. Eu sei. Qual é o seu plano? Estou trabalhando nisso. Me diga, ela se virou. Ele a observava com aquele mesmo olhar firme. Queixo ligeiramente levantado, completamente relaxado contra a parede, apesar dos curativos e da febre, e do fato de que ele tinha caminhado 6 milhas através de uma nevasca 17 horas atrás. Ainda não tenho um, disse ela honestamente. Então vamos construir um. Cole, você mal consegue se sentar. Consigo pensar sentado muito bem. Volte aqui e fale comigo. Ele fez uma pausa. Por favor. Ela voltou. Sentou-se. Disse a si mesma que era porque ficar de pé era cansativo, e suas pernas ainda estavam frias da caminhada, e por nenhuma outra razão. Me diga tudo sobre Dunmore, disse Cole. Não apenas a terra. Tudo. Então ela o fez. Ela contou a ele sobre a carta do escritório de terras, sobre os impostos atrasados, sobre Marcus Feld e a decisão que ela tomou com o dinheiro que economizou. Ela contou a ele sobre os 3 homens que ela viu passando pela linha de sua propriedade 2 vezes em outubro. Não entrando, apenas andando pela divisa como se estivessem medindo. Ela contou a ele sobre a conversa que ela ouviu no posto comercial em novembro. 2 mãos de Dunmore falando sobre uma pesquisa ferroviária que passaria pelo condado na primavera, sobre o aumento dos preços das terras, sobre como o chefe estava comprando silêncio enquanto ainda podia. Cole ouviu tudo isso sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. Ferrovia, disse ele. Foi o que disseram. Se a linha passar por este vale, a terra ao longo da crista vale 10 vezes mais do que vale agora. Ele olhou para ela. Sua propriedade fica na crista. Eu sei. Dunmore sabe. Sim. É por isso que os $42 importam. Não o dinheiro, a terra. A terra era um mod. Willa assentiu. Ela resolveria isso sozinha, deitada acordada às 2 da manhã contando coisas que não podia mudar. Saber a razão não tornava o saber mais fácil. Apenas a deixava mais furiosa. Ele poderia ter vindo falar comigo, disse ela. Ele poderia ter se oferecido para comprar. Eu poderia ter dito não, mas eu teria ouvido. Homens como Dunmore não compram, disse Cole. Eles levam. Comprar significa reconhecer que a outra pessoa tinha algo que valia a pena comprar. Levar significa que eles estavam no caminho. Willa olhou para as próprias mãos. A vermelhidão estava desaparecendo agora, o calor da cabana voltando aos seus dedos. O que fazemos? Precisamos de $20. Eu estabeleci isso. Tenho algum dinheiro, disse Cole. Ela olhou para ele bruscamente. Não. Willa, não. Eu não vou pegar seu dinheiro. Você pegou minha comida. Isso foi sobrevivência. Isso é diferente. Como é diferente? Porque a comida era para nos manter vivos. O dinheiro seria uma dívida. Eu não faço dívidas. Ela disse isso com firmeza, não com raiva. Era apenas um fato, da mesma forma que a neve lá fora era um fato. Passei 3 anos garantindo que não devo nada a ninguém para que ninguém possa me pressionar. Não vou começar agora. Cole a estudou. E se não fosse uma dívida? Seria. Não se fôssemos parceiros. A palavra pousou entre eles e ficou ali, substancial e inesperada. Parceiros, disse Willa. Você tem a terra. Eu tenho dinheiro. Entre nós, temos os meios para lutar contra isso, talvez. Ele se moveu, testando o equilíbrio, encontrando-o. Estou pensando há um tempo em me estabelecer em algum lugar. Parar de me mudar. Parar de ser alguém que aparece e desaparece. Sua voz permaneceu calma, mas por baixo dela ela ouviu algo cuidadoso, algo que lhe custou dizer. Estou olhando para este condado. Há boa terra aqui se um homem puder mantê-la. E você colocaria seu dinheiro em minha terra. Em nossa terra, se você estivesse disposta. Willa ficou quieta por um longo tempo. Lá fora, o vento havia aumentado novamente. Não força de nevasca, ainda não, mas o suficiente para fazer as paredes falarem. O fogo estava bom agora. Quente. O fogão fazendo o que deveria fazer com combustível de verdade. A cabana parecia diferente do que ontem. Mais cheia, de alguma forma. Menos como um lugar onde ela estava esperando para ver o que aconteceria a seguir. Você não me conhece, disse ela. Eu sei o suficiente. Você continua dizendo isso. Por quê?
continua sendo verdade. Ele se virou para olhar, lá, diretamente. Eu sei que você entrou em uma nevasca esta manhã por um homem que não podia fazer nada por você em troca. Eu sei que você dividiu sua última comida ao meio quando não precisava. Eu sei que você construiu uma cabana com suas próprias mãos e a manteve por 3 anos quando uma cidade inteira esperava que você falhasse. Ele fez uma pausa. Isso é o suficiente. Essas são observações. Isso não é conhecer alguém. Willa, sua voz estava calma. O que você acha que é conhecer alguém se não for observar o que eles fazem quando isso lhes custa algo? Ela não tinha resposta para isso. Não estou pedindo para você confiar em mim completamente, disse ele. Estou pedindo para me deixar ajudar. Há uma diferença. Ela pensou no biscoito. Pensou em como ele o havia dividido sem ser perguntado. Como ele havia dito que nós dividimos como se a palavra nós fosse a coisa mais natural do mundo. Pensou em como ela se sentiu naquele momento. E como ela havia dito a si mesma que não significava nada. E como isso tinha sido uma mentira que ela contou a si mesma para manter as coisas gerenciáveis. Se eu deixar você ajudar, disse ela cuidadosamente, isso não significa que farei as coisas do seu jeito. Eu não esperaria isso. E se discordarmos, discutiremos sobre isso. E se você ganhar a discussão, essa seria uma primeira vez, disse ele. E o canto de sua boca se moveu novamente apenas ligeiramente, e Willa olhou para ele e sentiu algo se soltar em seu peito que estava tenso por muito tempo. Você é um homem frustrante, Cole Hargrove, disse ela. Já me disseram. Não estou dizendo sim. Eu sei. Estou dizendo que vou pensar sobre isso. Isso é mais do que eu tinha uma hora atrás. Ela se levantou novamente, desta vez porque havia trabalho de verdade a fazer. Ela verificou o curativo dele, que estava vazando, não encharcando a ferida, fazendo o que as feridas faziam quando estavam tentando fechar. Ela pressionou o dorso da mão em sua testa. A febre ainda estava lá, mas mais baixa do que esteve a noite toda. Sua pele estava quente, não queimando. Seus olhos estavam claros, presentes. Você deveria comer um pouco mais, disse ela. Então durma. Você também deveria dormir. Dormirei quando confiar que você não fará algo tolo. E quando será isso? E quando será isso? Eu lhe direi. Cole esticou a mão e pegou seu pulso antes que ela pudesse se afastar. Não apertado. Apenas um toque dos dedos contra o interior de seu pulso, leve como um pedido. Ela ficou imóvel. Obrigado, disse ele. Por esta manhã. Por tudo. Ela olhou para ele. Para este homem magro e machucado e real, olhando para ela sem o olhar de lado, sem a evasão cuidadosa, com nada além de atenção direta, e algo que ela ia se impedir de nomear por enquanto. Não me agradeça, disse ela. Estamos quites. Não estamos nem perto de quites. Cole, Willa. Ela puxou o pulso gentilmente. Ele o soltou. Ela foi até o fogão e adicionou lenha e não olhou para ele. E podia sentir que ele não desviava o olhar, e nenhum dos dois disse mais nada por um tempo. A tempestade voltou naquela noite, mais furiosa do que antes. Ela sacudiu as venezianas e empurrou neve para debaixo da porta e fez o telhado ranger de maneiras que acordaram Willa 2 vezes do sono superficial que ela finalmente se permitiu. Cada vez que acordava, verificava o fogão, verificava a porta, verificava Cole. Cada vez ele estava respirando, cada vez a febre estava um pouco mais baixa. Pela manhã do segundo dia, ele conseguia se sentar sem ajuda. À tarde, ele estava se esforçando para ficar de pé, e ela estava dizendo a ele para sentar novamente, e ele não estava ouvindo, o que ela já havia identificado como uma característica fundamental do homem, em vez de uma situacional. Se você rasgar essa ferida novamente, disse ela, observando-o se apoiar na parede e se erguer, vou deixá-lo no chão. Você disse isso ontem. Eu quis dizer ontem. E hoje? Ela cruzou os braços sobre o peito. Eu quero dizer mais. Ele conseguiu ficar de pé. Ele estava pálido, e a mandíbula cerrada de um jeito que dizia que lhe custava muito, mas estava de pé. Olhou para ela do seu pleno porte, que era substancial, e disse, vês? Estás a sangrar outra vez. Olhou para baixo. Uma mancha escura espalhava-se na borda do curativo. Olhou de volta para ela. Senta-te, disse ela. Ele sentou-se. Obrigada, disse ela. Não me agradeças, disse ele. E o jeito como disse. O pequeno eco deliberado das suas próprias palavras de volta para ela fez algo prender-lhe na garganta, algo que ela pressionou para baixo e ignorou. Ela refez o curativo da ferida. Ele ficou quieto. Tinham, no espaço de 2 dias, desenvolvido uma eficiência sem palavras em torno desta tarefa em particular. Ela mexeu-se. Ele ajustou-se para dar espaço às suas mãos. Ela trabalhou. Ele respirou fundo. Ela terminou. Ele não disse nada. Ela recuou.
Era a coisa mais próxima de uma rotina que ela tivera com outra pessoa em anos. Fala-me da reunião da cidade, disse Cole enquanto ela atava o curativo. Que reunião? Dunmore faz uma a cada mês, mais ou menos. Junta pessoas, fala sobre o condado, o que ele está a fazer, o que está a vir. É assim que ele mantém o controle sobre tudo. Willa terminou com um nó. Como é que sabes isso? Estive em Broken Spur mais do que imaginas. Ele fez uma pausa. Eu sei o que aquela cidade é. Eu sei também o que ela poderia ser se alguém a empurrasse na direção certa. Willa recuou. Uma pessoa não pode empurrar uma cidade inteira. Uma pessoa já o fez, disse ele, na direção errada. Isso significa que ela pode mover-se. Ela olhou para ele. Tu levantaste-te em frente à tua própria cabana numa nevasca, disse ele. Tudo sozinho. Pensa no que poderias fazer em frente a testemunhas. Cole. Não estou a dizer que é fácil. Estou a dizer que é possível. Os seus olhos estavam sérios, não a pressionar, apenas abertos. As pessoas naquela cidade têm medo. Pessoas com medo movem-se juntas quando alguém lhes dá uma razão. Tu diste-lhes uma razão no dia em que não foste embora. Elas não notaram. Notaram. Ele disse isso de forma calma e segura. As pessoas sempre notam aquele que fica. Willa ficou quieta. O fogão fazia tic-tac. Lá fora, a tempestade tinha diminuído para algo quase manejável. Ela pensou no rosto de Ruth Beckett quando Willa lhe levou comida à porta depois do incêndio. Pensou em Elias Pruitt na mercearia, como ele sempre lhe dava o peso certo quando os homens de Dunmore não estavam a olhar. Pensou em todas as pequenas coisas que ela tinha arquivado como sem importância porque precisava que fossem sem importância. Se vamos lutar contra isto, disse ela, fazemos à minha maneira. Cole olhou para ela. Qual é a tua maneira? Honesta. Sem truques, sem ameaças. Nada que eu não possa olhar para trás e defender. Ela encontrou o olhar dele diretamente. O que quer que façamos, fazemo-lo limpo. Ele sustentou o olhar dela por um longo momento. Algo passou pela sua expressão, complicado, privado, lá e já ido. Limpo, disse ele. Tudo bem, tu queres dizer isso. Willa. A sua voz era baixa e firme, e absolutamente sem dúvida. Eu não te disse nada que não fosse verdade desde que caí pela tua porta. Não vou começar agora. Ela acreditou nele. Ela ainda não tinha a certeza se isso era sabedoria ou tolice, e decidiu preocupar-se com isso mais tarde, quando houvesse tempo para se preocupar com tais coisas. Por agora, tinham comida, e fogo, e um plano, que estava a tornar-se apenas um plano, a duras penas. Por agora, isso era o suficiente para trabalhar. A tempestade partiu no quarto dia. Não suavemente. Não com qualquer tipo de graça. Simplesmente parou, como coisas más às vezes fazem, abruptamente, sem pedir desculpa, deixando para trás um silêncio tão completo que ressoava nos ouvidos como um sino. Willa ficou à janela e olhou para um mundo que tinha sido refeito em branco e sentiu o medo particular de alguém que sabe que o fim de um problema é geralmente apenas o começo do próximo. Cole já estava de pé. Não confortavelmente, não sem custo, mas de pé. Ele tinha se levantado naquela manhã enquanto Willa cuidava do fogão, e quando ela se virou, ele estava no meio da cabana com uma mão apoiada na viga de suporte e o rosto com aquela expressão que ela aprendera a reconhecer como a sua versão de bem. Aquela que significava que ele estava a gerir algo, não que algo não estivesse lá para gerir. Devias ter me dito que estavas a fazer isso, disse ela. Terias dito para eu não o fazer. Sim, por isso não te disse. Ele deu um passo cuidadoso para longe da viga, depois outro. A sua cor estava melhor do que antes. A febre tinha cedido na noite anterior, finalmente e completamente. E ele dormira 6 horas, sem que ela o tivesse de acordar para verificar se ele ainda respirava. Preciso de saber que posso andar se precisar de andar. Não vais precisar de andar hoje, Willa. Ele virou-se para olhá-la. A tempestade acabou. Dunmore sabe disso, tanto quanto nós. Temos talvez um dia antes que ele mande alguém cá. Ela já sabia disso. Ela tinha estado a pensar nisso desde que acordou às 5 e ouviu o vento silenciar. Um dia. Talvez menos se Dunmore estivesse ansioso. E tudo o que ela sabia sobre o homem sugeria que ele estava ansioso há meses. Então usamos o dia, disse ela. A fazer o quê? Eu vou para a cidade. A expressão de Cole mudou. Não sozinha. Mal consegues andar pela sala. Eu consigo andar até a cidade. São 6 milhas. Eu sei o quão longe é. Cole. Willa. Ele disse o nome dela da mesma forma que ela dizia o dele, definitivo. Um ponto final numa frase que não era uma pergunta. Eu não vou ficar aqui sentado enquanto tu vais para Broken Spur sozinha. Os homens de Dunmore vão mover-se no momento em que as estradas estiverem transitáveis. Se entrares lá sozinha, não terás testemunha de nada do que acontecer.
Ela queria argumentar. Ela olhou para ele ali parado, pálido e teimoso e completamente imovível, e não argumentou. Se rasgares aquela ferida, disse ela, não te vou carregar. Eu sei. E vamos ao meu ritmo. Tudo bem. E se eu disser que voltamos atrás? Willa. O canto da boca dele moveu-se. Vamos lá. Saíram dentro de 1 hora. A neve estava profunda, mas crostosa devido ao frio, firme o suficiente para suportar peso se pisasses com cuidado. Cole moveu-se devagar e deliberadamente, prestando atenção aos seus passos, sem reclamar. Willa caminhou ao lado dele e não lhe ofereceu o braço porque o conhecia bem o suficiente agora para saber que oferecer seria a coisa errada. Mas posicionou-se perto o suficiente para que, se ele caísse, ela estivesse lá. Ele não caiu. Estavam a meio caminho da cidade quando ouviram os cavalos. 3 cavaleiros vindos da direção de Broken Spur, movendo-se rápido na estrada aberta. Willa reconheceu o homem da frente antes de conseguir ver o seu rosto claramente. Algo na postura dos seus ombros, o jeito particular como montava um cavalo como se fosse dono não só do animal, mas do chão que ele pisava. Silas Dunmore parou o seu cavalo a 10 pés de distância e olhou para ela. Era um homem alto, com mais de 50 anos, com um rosto que outrora fora bonito e agora era apenas duro. Usava um bom casaco, bem cortado, o tipo de casaco que dizia que ele nunca passara um inverno a preocupar-se com lenha. Os seus 2 homens pararam atrás dele, e Willa reconheceu ambos. Cord Ritter, que era mau no jeito específico de homens a quem se deu permissão para ser, e um mais jovem que ela não conhecia pelo nome. Senhorita Cross, disse Dunmore. Ele inclinou o chapéu. O gesto era tão praticado que não significava nada. Eu estava apenas a ir para a tua casa. Então poupaste-te uma viagem, disse Willa. Os seus olhos moveram-se para Cole. Algo mudou na sua expressão. Uma recalibração, rápida e subtil. Hargrove, disse ele. Dunmore, disse Cole. Os 2 homens olharam um para o outro, e Willa sentiu o peso de qualquer história que houvesse entre eles, velha e densa, e não dita, pairando no ar frio como fumo de lenha. Não sabia que eras conhecido da senhorita Cross, disse Dunmore. Conhecimento recente, disse Cole. Mamã. Dunmore olhou de volta para Willa. Vim discutir o assunto da tua dívida de terra. Uma vez que a tempestade limpou o prazo que estabeleci na minha carta, ele mantém-se. Tens até sexta-feira. São 3 dias, disse Willa. Correto. Preciso de 2 semanas. Dunmore sorriu. Não lhe chegava aos dentes. O acordo não permite extensões. O acordo também não prevê uma nevasca de 3 semanas que tornou impossível trabalhar, ganhar ou viajar. Ela manteve a voz calma. Estou a pedir 2 semanas. E eu estou a recusar. Ele disse-o de forma agradável, como se recusa uma segunda chávena de café. A lei é bastante clara sobre isto, senhorita Cross. 3 pagamentos em falta constituem incumprimento. Tu falhaste 3. Sexta-feira. Voltarei com o xerife do condado e a documentação apropriada. E nesse momento a transferência de título estará completa. Sugiro que uses os próximos 3 dias para fazer qualquer arranjo que te convenha. Ele juntou as rédeas. Sou um homem justo. Darei até ao meio-dia de sexta-feira. Tu não és um homem justo, disse Willa. Dunmore fez uma pausa. Tu és um homem que espera que as pessoas precisem de ajuda e depois lhes cobra por isso, disse ela. Isso não é justo. Isso é predatório. A amabilidade no rosto de Dunmore afinou. Atrás dele, Cord Ritter moveu-se no seu cavalo. Queres ter cuidado, senhorita Cross, disse Dunmore calmamente. Quero ser muitas coisas, disse ela. Cuidado não está no topo da lista. Cole não disse nada durante esta troca. Ficou ao seu ombro esquerdo, mãos nas laterais, e a sua quietude era do tipo que continha coisas em vez do tipo que lhes faltava. Os olhos de Dunmore moveram-se para ele brevemente, e depois de volta para Willa. Sexta-feira, disse ele. Meio-dia. Ele seguiu o caminho. Os seus homens seguiram-no. Willa observou-os partir e não se moveu até que o som dos cascos se desvaneceu pela estrada. Bem, disse Cole. Não digas nada sobre teres cuidado. Eu não ia. Estavas a pensar nisso. Eu estava a pensar, disse ele, que acabaste de dizer a Silas Dunmore na cara que ele era um predador no meio de uma estrada aberta com 2 testemunhas, e tu não piscaste uma vez. Ele fez uma pausa. Eu estava a pensar que isso foi algo. Willa voltou a andar. Isso não resolveu nada. Disse-lhe algo sobre o que ele está a enfrentar. Cole entrou ao lado dela. Homens como Dunmore confiam que as pessoas tenham medo. No momento em que deixas de ter medo, mudas a equação. Eu tenho medo. Eu sei. É isso que o torna importante. Caminharam em silêncio por um tempo. A cidade era agora visível. Os telhados de Broken Spur, escuros contra as colinas brancas, fumo a subir de uma dúzia de chaminés.
Willa pensou em sexta-feira. 3 dias. Faltavam $20. Preciso de falar com pessoas, disse ela. Com quem? Ruth Beckett, Elias Pruitt, qualquer pessoa que possa estar disposta a falar sobre o que Dunmore tem feito. Ela disse isso pensando em voz alta, trabalhando nas bordas de um plano que ainda era mais instinto do que estratégia. Ele não está apenas a vir atrás de mim. Ele já fez isso antes. A família Garvey perdeu a sua propriedade na primavera passada e ninguém falou sobre o porquê. A viúva Marsh vendeu a sua reclamação em outubro por 1/3 do seu valor. Todos sabem. Mas ninguém diz, por que tem medo? Disse Cole. Sim, mas pessoas com medo falam quando confiam na pessoa com quem estão a falar. Ela olhou para ele. Eu não sou uma pessoa em que eles tenham confiado antes. Eu era a mulher na encosta que não precisava de ninguém. Isso foi antes. As pessoas têm memórias longas. Então dás-lhes uma razão para criar uma nova. Ele parou de andar. Ela também parou. Ele virou-se para olhar, lá diretamente. Tu ajudaste Ruth Beckett quando a família dela não tinha nada. Tu ajudaste Marcus Feld quando ele partiu a perna. E isso custou-te a tua própria terra. Essas pessoas sabem o que fizeste. Elas só precisam de saber que estás a pedir. Eu não peço. Eu sei que não. A sua voz não era impaciente, apenas honesta. Willa, tu vais ter de o fazer. As palavras ficaram ali no frio entre eles. Ela sabia que ele tinha razão. Ela sabia desde que acordara naquela manhã, com 3 dias no relógio e $20 em falta, e nenhum plano que não envolvesse fazer a única coisa que ia contra todos os instintos que ela tinha construído ao longo de 34 anos. Pedir significava mostrar a lacuna. Mostrar a lacuna significava ser visível de uma forma que ela passou anos a evitar. Se eu pedir e eles disserem não, disse ela, perco a terra e a dignidade ambas. Se não pedires, apenas perdes a terra. Ela soltou o ar. A sua respiração ficou branca e desapareceu. Vamos, disse ela. Elias Pruitt estava atrás do balcão quando eles entraram, e o jeito que seus olhos iam de Willa para Cole e de volta para Willa dizia que ele já tinha ouvido coisas, ou adivinhado coisas, ou as duas coisas. Ele era um homem cuidadoso. Pruitt, não mau, mas cuidadoso. Ele tinha sobrevivido a 11 anos debaixo da bota de Dunmore na cidade, sendo exatamente útil o suficiente e exatamente invisível o suficiente. Senhora Cross, disse ele, não esperava vê-la, tão cedo depois da tempestade. Preciso conversar com o senhor, Elias, não como cliente. Pruitt olhou para Cole novamente. Cole se posicionou perto da porta, não ameaçadoramente, apenas ali, dando a Willa o centro da sala. Pruitt pareceu decidir algo. O que está em sua mente? Disse ele. Ela contou a ele não tudo, não as partes pessoais, mas os fatos, a dívida, o prazo, a visita de Dunmore na estrada naquela manhã, a terra e o quanto ela valia com a chegada da ferrovia. Pruitt ouviu do jeito que homens cuidadosos ouvem, sem que seu rosto entregasse nada. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Dunmore tem comprado terras ao longo da linha do cume há 18 meses, disse ele finalmente. Willa congelou. O senhor sabe disso? Eu sei muitas coisas, senhora Cross. Eu administro a única loja geral em 30 milhas. As pessoas falam comigo. Ele olhou para o balcão, para suas mãos. A propriedade Garvey, a viúva Marsh, mais 3 reivindicações antes disso, mais ao norte. Todas em default dentro de 6 meses após Dunmore adquirir as notas do banco. Ele fez uma pausa. Todas ao longo da rota proposta da pesquisa da Northern Pacific. Ele tem orquestrado isso, disse Willa. Não apenas esperando as pessoas falharem, fazendo acontecer. Essa é a minha crença. Mas crença não é prova. O senhor tem algo escrito? Algo que o senhor viu ou ouviu que possa ser documentado? Pruitt olhou para ela por um longo tempo. Ela podia ver o que se movia por trás dos olhos dele. O cálculo do custo, a ponderação do risco, a aritmética particular de um homem que se protegeu sendo neutro e está sendo convidado a escolher um lado. Por que está fazendo isso? Disse ele. A senhora poderia ir embora, vender o que tem, começar em outro lugar. Uma mulher com suas... Ele parou. Com minhas o quê? Disse Willa, calmamente. Pruitt teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Com suas capacidades, disse ele cuidadosamente. A senhora faria algo funcionar em qualquer lugar. Esta é a minha terra, disse Willa. Eu construí o que está nela tábua por tábua com minhas próprias mãos. Meu pai está enterrado naquele cume. Não vou embora porque Silas Dunmore decidiu que minha propriedade vale mais para ele do que minha casa vale para mim. Ela manteve a voz firme. Estou pedindo sua ajuda, Elias. Não faço isso facilmente. Estou fazendo isso agora porque acho que o que acontece com minha terra na sexta-feira não é apenas sobre minha terra. É sobre o que esta cidade decide ser.
Pruitt olhou para suas mãos novamente. Um longo momento se passou. Eu tenho um livro-razão, disse ele. Tenho mantido o registro das transações de terras das quais estou ciente. Datas, valores, nomes. Eu o mantive porque ele parou. Porque pensei que um dia poderia importar. Ele olhou para cima. Eu lhe darei uma cópia. Willa soltou um suspiro lento. Obrigada. Não me agradeça ainda. Um livro-razão não é testemunho. E testemunho é o que você precisaria para tornar isso válido. Eu sei, disse Willa. Quem nesta cidade falaria? Pruitt pensou. Ruth Beckett poderia, depois do que sua família passou com a tentativa de execução hipotecária no outono passado, ele fez uma pausa. E há um homem, Tom Haller. Ele trabalhou para Dunmore por 2 anos escrevendo levantamentos de terras. Ele pediu demissão em novembro. Dunmore disse a todos que foi escolha de Haller, mas metade da cidade sabe que Haller viu algo que não deveria ter visto. Ele fez uma pausa. Haller tem bebido desde que saiu. Ele não é confiável. Onde ele fica? Pensou na ponta leste, na casa da Sra. Doyle. Cole falou de perto da porta. O que ele viu? Pruitt olhou para ele. Não sei com certeza, mas o momento foi logo após Dunmore ter as plantas originais da pesquisa arquivadas no escritório de terras alteradas. A sala ficou em silêncio. Alteradas? Disse Willa. A pesquisa original colocou a linha ferroviária proposta a 3 milhas ao norte do cume. Pruitt disse, sua voz baixa agora, como se as paredes pudessem estar ouvindo. Após a revisão, ela corre ao longo dela, bem em cima de uma dúzia de reivindicações de terras, incluindo a sua. Ele fez uma pausa. O juiz que aprovou a revisão é primo por casamento de Dunmore. Willa olhou para Cole. Ele já estava olhando para ela. Isso não é apenas aquisição predatória de terras, disse ela. Isso é fraude. Sim, disse Pruitt. É. Então esta não é apenas minha luta. Não, disse Pruitt. Nunca foi. Ela encontrou Ruth Beckett em casa, 3 ruas adiante, na pequena casa que a família conseguiu manter apenas porque o dinheiro de Willa lhes comprara mais uma temporada quando tudo estava no pior. Ruth abriu a porta e olhou para Willa, e depois para Cole atrás dela, e depois de volta para Willa, e algo no rosto de Ruth mudou de reconhecimento para algo mais quente do que isso. Ouvi dizer que a senhora teve companhia durante a tempestade, disse Ruth. As notícias viajam. Em Broken Spur, viajam antes de acontecer. Ruth deu um passo para trás da porta. Entrem, os dois. Ruth Beckett era uma mulher magra, angular, com mãos que tinham trabalhado tanto quanto as de Willa por consideravelmente mais tempo. Ela tinha 4 filhos e um marido com as costas ruins. E o tipo de dignidade que vinha, não da facilidade, mas da perseverança sem amargura. Ela fez café, café de verdade, o que significava que ela o tinha guardado, o que significava que oferecê-lo era uma declaração, e ela sentou-se do outro lado de Willa em sua mesa da cozinha e ficou em silêncio. A senhora está me pedindo para ficar de pé na frente desta cidade e falar sobre o que Dunmore fez ou fará conosco, disse ela. Sim, meu marido, eu sei. Não estou pedindo a ele. Estou pedindo à senhora. Ruth olhou para suas mãos em volta da xícara de café. Se isso der errado, se der errado, a senhora não perde nada que já não estivesse perto de perder, disse Willa. Se der certo, Dunmore perde o poder de fazer isso com mais ninguém. Ela fez uma pausa. Não posso prometer que dará certo. Posso prometer que lutarei com tudo o que tenho. Ruth olhou para cima. A senhora nos deu o pagamento da terra, disse ela. Nunca esquecemos isso. Meu marido disse que a senhora era tola. Eu disse a ele que a senhora era a única pessoa decente neste condado. Sua mandíbula apertou. Eu falarei. Willa cavalgou a onda dessa pequena vitória com cuidado, sem deixar que ela parecesse maior do que era. Um nome, um testemunho, uma cópia do livro Razão de Pruitt. Um homem chamado Tom Haller, que poderia ou não ser contatado. Ela e Cole estavam de volta à estrada antes do anoitecer, movendo-se mais devagar agora. O frio estava voltando à medida que o sol caía. E Cole estava quieto de uma forma que Willa aprendeu que significava que ele estava lidando com algo, racionando suas reservas. Ela não o pressionou para falar. Quando estavam a 1 milha da cabana, ele disse, Haller será o mais difícil. Eu sei. Um homem que bebe há 2 meses para esquecer o que viu é um homem que não o esqueceu, disse Willa. Apenas o enterrou. Ela o olhou de soslaio. Eu irei vê-lo, amanhã, sozinha. Willa, a senhora precisa de mais um dia de descanso antes de fazer qualquer coisa além de andar até a cidade e voltar, o que já foi demais. Ela olhou direto para frente. Eu posso falar com um homem assustado sozinha, Cole. Tenho falado com homens assustados a vida toda. Ele não discutiu. Que ela estava aprendendo significava que ele achava que ela estava certa. O que a senhora vai dizer a ele? Perguntou Cole.
Eu vou contar a verdade, disse ela. Que ele não é o único que sabe o que Dunmore fez, que há outros dispostos a falar, que ser a primeira pessoa a se levantar é o mais difícil e o mais importante, e que se ele o fizer, ele não estará sozinho. E se ele não quiser? Então iremos àquela reunião na sexta-feira com o que temos, e faremos com que seja o suficiente. Cole ficou em silêncio por um momento. Então ele disse, a senhora realmente acredita nisso? Qual parte? Que o que você tem é sempre o suficiente. Willa pensou no biscoito. Ela pensou na manhã em que entrou na nevasca com as pernas dormentes. Ela pensou em 3 anos de trabalho e noites frias e um telhado que ela consertou 12 vezes e uma cidade que observou e esperou que ela desistisse. Eu acredito que o que você tem é sempre o que você tem, disse ela. E você usa ou não usa. Ficar ali desejando mais é apenas outra maneira de não fazer nada. Cole não disse nada por um tempo. Chegaram à cabana quando a última luz se apagou do céu. Willa empurrou a porta e foi direto para o fogão. Atrás dela, ela ouviu Cole se acomodar cuidadosamente no cobertor. Ouviu a expiração tensa que ele permitia quando pensava que ela não estava prestando atenção. Cole, estou bem. Eu sei que está. Ela acendeu o fogo sem se virar. Há mais carne seca. Coma alguma coisa. Sim, senhora, disse ele. E o jeito que ele disse, quieto e genuíno, a fez parar por um momento sobre o fogão antes que ela arrumasse o rosto e se virasse. Eles comeram. O fogo aumentou. Lá fora a temperatura caiu para algo brutal, mas na cabana estava quente. E pela segunda vez em 4 dias, Willa Cross sentou-se em sua própria casa com a respiração de outra pessoa no ar e sentiu isso como um acréscimo e não como uma intrusão. 3 dias para sexta-feira. Um livro razão. Um testemunho. Um homem assustado que pode falar ou não. E o que ela mesma poderia dizer diante de uma cidade que passou 3 anos olhando além dela quando ela finalmente a fez olhar. Não era o suficiente. Ela sabia disso. Cole também sabia. Mas eles comeram sua comida e mantiveram seu fogo. E nenhum dos dois disse isso, porque a coisa sobre o não suficiente era que era sempre o lugar de onde você começava, nunca o lugar onde você parava. Tom Haller era exatamente o que Pruitt descreveu, e pior pessoalmente. Willa o encontrou na casa de pensão da Sra. Doyle na manhã seguinte, sentado a uma mesa na sala comum com uma xícara de algo que não era café, e a quietude particular de um homem que parou de fingir que estava bem. Ele tinha cerca de 40 anos, com um rosto que provavelmente já foi aberto e que desde então se fechou ao mínimo. Ele olhou para cima quando ela entrou, e seus olhos registraram seu tamanho, seu sexo, sua presença nessa ordem. E então ele olhou de volta para sua xícara. Senhor Haller, disse ela. Não te conheço, disse ele. Willa Cross. Eu tenho a reivindicação no cume. Nada. Eu sei o que você viu, disse ela. Eu sei sobre os mapas de levantamento. Isso fez seus olhos se levantarem. Estavam vermelhos e cuidadosos. Os olhos de um homem que foi cuidadoso tarde demais, e sabia disso. Não sei do que você está falando, disse ele. Sim, você sabe. Willa puxou a cadeira em frente a ele e sentou-se. Ela não pediu permissão. Silas Dunmore mandou revisar a rota de pesquisa da Northern Pacific. A linha original corria 3 milhas ao norte do cume. A linha revisada passa direto por ele. Ele arquivou a mudança com um juiz que lhe deve favores, e ele tem comprado terras do cume por 18 meses a preços pré-levantamento. Minha terra fica naquele cume. Ela fez uma pausa. O senhor estava lá quando os mapas foram alterados. O senhor viu acontecer. A mão de Haller apertou a xícara. Senhora, a senhora precisa se afastar disso. Eu não vou fazer isso. A senhora não sabe com quem está lidando. Eu sei exatamente com quem estou lidando. Tenho lidado com ele há 2 anos. Ela se inclinou ligeiramente. Ele virá buscar minha terra na sexta-feira com o xerife e um documento legal, e eu vou ficar na frente de toda a cidade e dizer a eles o que ele tem feito. E eu gostaria que o senhor ficasse lá comigo. Haller riu. Foi um som oco, ar através de uma sala vazia. A senhora está louca. Provavelmente. Ele vai te destruir. Ele já está tentando. Ela sustentou seu olhar. Senhor Haller, o que o senhor viu? Ele desviou o olhar. Olhou para a xícara. Olhou para a mesa. Para um veio na madeira. Para algo muito além de tudo isso. Quando falou, sua voz era muito baixa. Ele me chamou para fazer a pesquisa secundária, disse ele. Disse que houve erros na original. Eu fui lá, fiz as medições, trouxe os números. Ele parou. E? Disse Willa. E os números que eu trouxe confirmaram a linha original. 3 milhas ao norte. Ele girou a xícara lentamente nas mãos. Ele me disse para mudá-los. E você mudou? Um longo silêncio. Ele me disse que garantiria que eu nunca mais trabalhasse neste território se não o fizesse, disse Haller. Ele me disse que tinha o juiz, tinha o xerife,
Tinha o escritório de terras no bolso, e se eu causasse problemas, ele garantiria que eu fosse expulso de Wyoming sem nada. Ele engoliu em seco. Eu tinha uma família. Tinha uma filha que precisava de médico. Ele parou novamente. Eu mudei os números. A sala estava muito quieta. Então você desistiu, disse Willa. Eu não conseguia me olhar depois. Sua voz havia ficado rouca. Eu pensei que outra pessoa resolveria. Alguém com mais do que eu tinha. Alguém que não pudesse ser ameaçado da mesma forma. Ele a olhou, e seus olhos estavam além da vergonha. Ninguém fez. Eu sei, disse Willa, não sem gentileza. É por isso que estou aqui. Que bem minha palavra faz. Ele dirá que sou um bêbado e um mentiroso. Ele não estará errado sobre a parte do bêbado. Sua palavra, combinada com o livro Razão de Elias Pruitt e o testemunho de Ruth Beckett sobre o que aconteceu com a família dela e minha própria conta, não é nada. Ela fez uma pausa. E você sabe o que a pesquisa original disse. Você sabe as medições. Se alguém refizesse essa pesquisa, Haller a encarou. Ele saberia antes do fim da semana. Sim, mas depois de sexta-feira, não importará o que ele saiba. Depois de sexta-feira, tudo é público. Ela se inclinou para a frente. Senhor Haller, aquela garotinha que você estava protegendo, o que ela vê quando olha para você agora? A pergunta atingiu forte. Ela viu em seu rosto a maneira como algo se moveu dentro dele e tentou encontrar um lugar para ir e não conseguiu. Isso não é justo, disse ele. Não, disse Willa. Não é, mas é a verdade. Ela deixou o silêncio pairar. Ela não pressionou. Ela disse o que tinha a dizer, e agora cabia a ele carregar ou deixar de lado, e pressionar. Lu apenas o faria se entrincheirar. Ela havia aprendido isso sobre pessoas assustadas. Você não podia arrastá-las. Você só podia ficar onde estava e deixá-las ver que você não tinha medo. E às vezes isso era motivo suficiente. Haller olhou para sua xícara por um longo tempo. Sexta-feira, disse ele finalmente. Sexta-feira. A que horas? Meio-dia. Praça da cidade. Ele assentiu uma vez. Apenas uma vez. Então ele olhou de volta para a mesa. E Willa se levantou e o deixou lá porque não havia mais nada a dizer. E ela havia aprendido a não falar além do momento em que algo já estava decidido. Ela estava de volta à cabana antes do meio da manhã. Cole estava de pé, movendo-se pela sala com mais facilidade do que no dia anterior. Ainda cuidadoso com o lado direito, mas não mais branco em volta da boca a cada vez que se virava. Ele olhou para o rosto dela quando ela entrou, e o leu da maneira como lia a maioria das coisas, diretamente e sem pedir mais do que o que estava ali. Ele vai fazer isso, disse ele. Ele vai fazer isso. Cole soltou um longo suspiro. Isso são 3. São 3. Ela tirou o casaco. Talvez não seja o suficiente. Talvez não, concordou ele. Mas são 3 pessoas se levantando em vez de 0. Em uma cidade que está sentada há 11 anos, essa é uma matemática diferente. Ela pensou sobre isso enquanto preparava uma refeição com o que restava dos suprimentos em dinheiro. Eles haviam racionado com cuidado, mas as reservas estavam diminuindo. Depois de sexta-feira, de uma forma ou de outra, ela precisaria ir à cidade devidamente e reabastecer. Ela se permitiu pensar até esse ponto porque pensar mais longe ainda era algo que ela estava racionando com muito cuidado, como comida. Dunmore saberá que algo está vindo, disse ela. Sim, ele pode não vir à reunião. Ele pode simplesmente aparecer com o xerife e o documento e contornar tudo. Ele pode. Cole sentou-se à mesa. Mas ele não vai. Como você sabe? Porque ele passou 11 anos fazendo esta cidade acreditar que ele é a lei. Se ele contornar a reunião, se ele usar o xerife sem uma demonstração pública, ele perde a história. E homens como Dunmore vivem da história. Ele a olhou. Ele virá à reunião. Ele vai querer ser visto fazendo isso legalmente diante de testemunhas. É assim que ele mantém a próxima pessoa na fila. Willa colocou comida na mesa e sentou-se à frente dele. Ela vinha pensando em algo desde a caminhada de volta da casa da senhora Doyle, ponderando. E havia decidido que a ponderação havia terminado. E era hora de dizer. Quero te dizer algo, disse ela. Cole olhou para cima da comida. Quando você caiu pela minha porta, disse ela, meu primeiro pensamento foi puxá-lo para dentro. Meu segundo pensamento, logo atrás disso, foi que eu não tinha nada para lhe dar. Eu estava morrendo de fome. O fogo estava quase apagado. Eu tinha um meio biscoito e uma má atitude e um telhado com vazamento. Ela fez uma pausa. E pensei, não posso assumir mais um problema. Não posso arcar com mais um peso. Cole não disse nada. Seus olhos estavam em seu rosto. E então pensei no fato de você ter batido, disse ela. Que você rastejou por uma nevasca e bateu em vez de apenas morrer lá quieto.
E decidi que qualquer um que batesse merecia uma resposta. Ela o olhou firmemente. Quero que você saiba que não foi caridade. Não foi pena. Não tenho interesse em ter pena de ninguém. Ela fez uma pausa. Foi a única decisão que pude tomar e ainda ser quem sou. Eu sei disso, disse Cole baixinho. Estou lhe dizendo porque na sexta-feira as coisas podem dar errado. Dunmore pode ter cartas que não conhecemos. O xerife pode interromper antes que passemos metade do que Haller tem a dizer. Ruth pode perder a coragem. Pruitt pode decidir que seu livro Razão permanece privado, afinal. Ela sustentou seu olhar. E se isso acontecer, quero que você saiba que não me arrependo de nada. O biscoito, a caminhada pela nevasca, isto. Ela gesticulou entre eles, para a mesa na cabana, para toda a coisa estranha que eles haviam construído em 6 dias de frio e necessidade. Nada disso. Cole ficou quieto por um momento. O fogo estalou. Lá fora Jay chamou uma vez e ficou em silêncio. Willa, disse ele, não torne isso sentimental. Eu não ia. O canto de sua boca se moveu. Eu ia dizer que no dia em que saí daquele salão e me coloquei entre Cord Ritter e aquela mulher que ele estava assustando, eu não estava pensando nas consequências. Eu estava pensando que algo errado estava acontecendo na minha frente e eu era o único que ia impedir. Ele fez uma pausa. E eu faria de novo. Mesmo resultado. Mesmas consequências. Mesmas 6 milhas na neve. Ele a olhou diretamente. Porque é quem eu sou. Ela entendeu isso. Completamente até os ossos. Era a mesma lógica que ela usou para puxá-lo para dentro, a mesma lógica que ela usou para dar a Marcus Feld o pagamento de sua terra, a mesma lógica que a fez construir esta cabana sozinha, quando todas as pessoas em Broken Spur esperavam que ela desistisse. Parceiros, disse ela. Foi a primeira vez que ela disse a palavra. Cole ficou imóvel. Se passarmos de sexta-feira, disse ela, e a terra ainda for minha, e você ainda estiver aqui, parceiros. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Não como uma mulher oferecendo algo suave, mas como uma mulher fechando um acordo. Igual. Minha maneira tem o mesmo peso que a sua. Discutimos quando discordamos e decidimos juntos. Cole olhou para a mão dela. Então ele a pegou. Seu aperto era firme e seguro, e durou 1 segundo a mais do que um aperto de mão precisava. Igual, disse ele. Quinta-feira passou na miséria específica da espera. Willa trabalhou na cabana, verificou a cerca, inventariou o que tinha, e o que precisaria para reconstruir quando isso acabasse. Cole reabasteceu a pilha de lenha, movendo-se com cuidado, mas com firmeza, sua resistência voltando em incrementos visíveis. Eles falaram sobre coisas práticas. A cerca norte que precisava de novos postes. O porão de raízes, que não havia sido devidamente selado antes da tempestade. A questão da semente na primavera. Coisas comuns. Coisas futuras. Falar sobre o futuro parecia um pequeno ato de desafio. E ambos sabiam disso e nenhum deles disse. Naquela noite, Ruth Beckett apareceu na porta. Ela havia caminhado 3 milhas no escuro, o que disse a Willa tudo sobre a urgência antes que Ruth dissesse uma palavra. Entre, disse Willa. O que aconteceu? Ruth entrou e ficou perto do fogão, e seu rosto estava tenso com algo que não era exatamente medo, mas estava adjacente a ele. Cord Ritter veio à minha casa hoje, disse ela, depois do jantar. Ele bateu educadamente e ficou na minha porta e me disse que tinha ouvido que eu estava falando com a senhorita Cross sobre assuntos particulares e que seria uma pena se algo acontecesse para tornar nossa situação mais difícil. Ela fez uma pausa. Ele olhou para meus filhos o tempo todo em que falava. Não para mim, para meus filhos. A mandíbula de Willa se apertou. Ele ameaçou sua família. Ele foi muito educado sobre isso. Ruth, ainda vou na sexta-feira. Ruth disse, com a voz plana e clara. Quero que você saiba disso. Estou lhe contando o que aconteceu porque você precisa saber que Dunmore já sabe que estamos nos movendo, mas eu ainda vou. Ela fez uma pausa. Quando um homem ameaça seus filhos para te manter quieto, é nesse momento que você entende que ficar quieto é a coisa mais perigosa que você pode fazer. Cole, que estava sentado perto do fogo, falou baixinho. Ritter disse mais alguma coisa? Ele disse que a senhorita Cross estava causando problemas que terminariam mal para todos os envolvidos. Ele disse que a coisa inteligente era deixar para lá e seguir em frente. O queixo de Ruth se ergueu. Minha família já seguiu em frente 2 vezes por causa de Silas Dunmore. Eu cansei de seguir em frente. Depois que Ruth saiu, a cabana ficou quieta por um longo tempo. Ele sabe, disse Cole. Ele sabia antes de Ruth. Ele sabe desde que o cruzamos na estrada. Willa sentou-se. Suas mãos estavam firmes. Ela notou com um tipo de interesse distante que, mesmo agora, mesmo com a visita de Ritter e o peso de sexta-feira pesando sobre tudo isso, suas mãos estavam firmes.
Ele mandou Ritter para Ruth para ver se ela cederia. Ela não cedeu. Ele pode mandar alguém aqui hoje à noite. Ele pode. Devemos estar prontos para isso. Willa olhou para ele. Como você acha que devemos estar prontos? Fuzil carregado perto da porta. Ambos acordados em turnos. Ele disse isso de forma prática e sem drama, como se discute preparação para o tempo. Não acho que ele se moverá antes de sexta-feira. Não é o estilo dele. Mas depois de Ruth hoje à noite, quero ter certeza. Tudo bem. Eles dormiram em turnos. Nada aconteceu. A noite passou fria e silenciosa. E quando o amanhecer chegou, Willa havia decidido que o próprio silêncio era uma espécie de mensagem de que Dunmore estava confiante em sua posição legal a ponto de não precisar se mover diretamente contra ela. Ele tinha o xerife. Ele tinha o documento. Ele tinha 11 anos de prática em fazer as coisas darem certo para ele. O que ele não tinha era o que ela tinha. Ela pensou sobre isso na luz cinzenta e precoce, sentada perto do fogão com seu fuzil nos joelhos e Cole dormindo no canto, respirando uniformemente. Ela pensou em Pruitt e seu livro Razão, em Ruth e sua decisão, em Tom Haller e o que isso lhe custou e o que lhe custaria se levantar e dizer a coisa que ele passou 2 meses bebendo para esquecer. Ela pensou nos mapas da pesquisa, nos números originais que Haller carregava em sua cabeça, as verdadeiras medições, a rota que passava 3 milhas ao norte de sua terra, e pensou no que Pruitt havia dito, que crença não era prova, e prova era o que você precisava para fazer, lá valer. Um livro Razão, e 3 testemunhos eram prova de caráter e padrão. Eles não eram prova de fraude, não do tipo difícil, não do tipo que se sustentaria se o primo do casamento de Dunmore ainda fosse o juiz revisando os arquivos do escritório de terras. Ela precisava do documento original da pesquisa. Ela virou isso em sua mente, cuidadosa e lentamente, como se manuseia algo que pode quebrar se você se mover muito rápido. A pesquisa original seria arquivada no escritório de terras na sede do condado, a 40 milhas a leste. Não havia tempo para ir e voltar antes do meio-dia de sexta-feira. Mas havia outras cópias. Empresas de pesquisa mantinham seus próprios registros. A Northern Pacific Railroad mantinha registros. E se Haller tivesse feito a pesquisa secundária, haveria uma cópia do original no arquivo que lhe foi dado para trabalhar. Ela estava do outro lado da sala com a mão no ombro de Cole antes de decidir completamente fazê-lo. Ele acordou imediatamente, do jeito que homens que passaram anos dormindo em um lugar perigoso faziam. A planta original, ela disse. Haller teria recebido uma cópia para trabalhar. Quando ele mudou os números, o que aconteceu com o documento original naquele arquivo? Cole piscou uma vez, processando. Ele teria devolvido o arquivo para o escritório de Dunmore. Procedimento padrão. Ou ele guardou uma cópia. Cole a olhou. Um homem que bebeu por 2 meses para esquecer o que fez, ela disse. Talvez ele tenha guardado algo para o caso. Apenas porque, em algum lugar no fundo de tudo, ele sabia que um dia isso poderia importar. Cole sentou-se, a mandíbula cerrada. Você vai voltar para a casa da Sra. Doyle. Agora mesmo. Eu vou com você. Cole, seu lado. Willa. Ele já estava pegando o casaco. Eu vou com você. Ela não argumentou. Ela sabia antes de dizer que ele o faria. Essa era a coisa sobre Cole Hargrove com que ela ainda estava se acostumando. Ele nunca se posicionou na frente dela. Nunca entre ela e o que ela estava fazendo. Ele apenas se colocava ao lado dela, nivelado, e ficava lá. Eles andaram rápido na luz da manhã. Broken Spur estava quieto ao redor deles, as ruas ainda sem movimento. A casa da Sra. Doyle estava escura, mas destrancada. Willa foi direto para a sala comum onde havia encontrado Haller na manhã anterior. Ele estava lá. Mesma mesa. Copo diferente. Quando ele viu o rosto dela, ele se endireitou. O arquivo, ela disse. Quando Dunmore lhe deu a planta original para trabalhar, a cópia naquele arquivo mostrando a rota norte você ainda a tem? Haller a olhou por um longo momento. Então ele enfiou a mão no casaco. Ele tirou um pedaço de papel dobrado, um papel grosso de topógrafo, gasto ao longo da dobra por ter sido dobrado e redobrado muitas vezes. Ele o colocou na mesa entre eles. Eu disse a mim mesmo que era um seguro, ele disse. Disse a mim mesmo que se as coisas ficassem ruins o suficiente eu teria algo. Ele olhou para o papel. Então eu o coloquei no meu casaco e não consegui devolvê-lo. Toda manhã eu pensava em entregá-lo a alguém. Toda manhã eu não o fazia. Willa o pegou. Ela o desdobrou cuidadosamente. As medidas estavam claras, precisas, anotadas na caligrafia profissional de alguém que conhecia seu trabalho. A rota proposta corria exatamente onde Pruitt havia dito. 3 milhas ao norte da linha do cume, 3 milhas ao norte de sua terra.
Seu nome não estava neste documento. Ninguém mais estava, exceto o engenheiro-chefe da equipe de topografia da Northern Pacific no canto. Mas os números estavam lá e os números contavam toda a história. É isso, ela disse. É isso, disse Haller. Ela o olhou. Sexta-feira ao meio-dia, praça da cidade. Você traz isso. E se ele me prender? Por quê? Por carregar um documento que você recebeu no desempenho legal do seu trabalho. Ela sustentou o olhar dele. Tom, ele não pode prender-lo por dizer a verdade em público, nem mesmo com um xerife amigável, não na frente de toda a cidade. Ela fez uma pausa. O único poder que ele tem agora é o poder das pessoas que ficam em silêncio. No momento em que pararmos de ficar em silêncio, ele se vai. Haller colocou a mão no documento. A segurou por um momento como se estivesse sentindo o peso dele. Então ele o pegou, dobrou e o colocou de volta no casaco. Ao meio-dia ele disse. Voltando, Cole ficou quieto ao lado dela por meio milha. Então ele disse. Temos tudo o que precisamos. Temos o que temos, disse Willa. Se é o suficiente depende de amanhã. É o suficiente. Ela olhou para ele. Você parece certo. Estou. Ele continuou andando. Seu passo firme, seus olhos para frente. Porque mesmo que os documentos não fossem suficientes, mesmo que o livro de registro de Pruitt não fosse suficiente, mesmo que o testemunho de Haller não fosse suficiente, você se levantaria ali na frente de toda aquela cidade e diria o que é verdade. E as pessoas veriam em seu rosto que era verdade. E isso conta alguma coisa. Ele fez uma pausa. Contou alguma coisa quando você dividiu aquele biscoito. Contou alguma coisa quando você entrou numa nevasca. Tem contado alguma coisa todos os dias que você esteve naquela terra e as pessoas puderam ver que você ainda estava lá. Willa não disse nada. Você acha que tem sido invisível? Cole disse. Você não tem. Você tem sido a única coisa neste vale que Dunmore não pôde comprar, nem assustar, nem esperar. Todos eles têm te observado, quer você soubesse ou não. Ele olhou para ela. Amanhã você apenas tem que deixar-los ver que você sabe disso também. Ela andou mais 100 metros antes de falar. E se eu não for corajosa o suficiente? Ela disse. Era a primeira vez que ela dizia algo assim para ele. A primeira vez que ela dizia algo assim para alguém. Custou-lhe dizer. Ela podia sentir o custo. Cole parou de andar. Ela parou também. Ele se virou para olhá-la. Completamente. E sua expressão era a mais destemida que ela já tinha visto. Não exatamente suave, mas aberta. Real. Willa, ele disse. Você entrou numa nevasca com os pés congelados para salvar um homem que você não conhecia. Você deu dinheiro que não podia bancar para uma família que não era sua. Você construiu uma cabana sozinha em Wyoming e a manteve por 3 anos enquanto uma cidade inteira esperava que você falhasse. Ele fez uma pausa. Se isso não é bravura, então a palavra não significa nada. Ela olhou para ele. Para este homem que tinha sido um estranho há 6 dias, e agora era algo que ela ainda não tinha uma palavra para. Algo que sentava em seu peito como um carvão, quente e constante e real. Estou com medo, ela disse. Bom, ele disse. Eu também. Teremos medo juntos. De alguma forma, no ar frio da manhã, na estrada vazia, com a sexta-feira a 12 horas de distância e tudo o que ela havia construído, equilibrado no que as próximas 12 horas trariam, isso foi o suficiente. Isso foi, de fato, exatamente o suficiente. Sexta-feira chegou fria e clara. O tipo de manhã de Wyoming que não tinha piedade nem desculpa, apenas céu e luz, e o fato duro do que precisava acontecer. Willa estava acordada antes do amanhecer. Ela se vestiu com suas melhores roupas, que não eram finas, mas estavam limpas e passadas e inteiramente suas. Uma saia de lã escura, uma blusa pesada, o casaco do pai que ela havia recuperado da pilha de coisas que vendeu e substituiu por algo inferior porque algumas coisas não eram para vender. Ela trançou o cabelo e o prendeu, e ficou por um momento no meio de sua cabana e olhou para as paredes que havia construído e sentiu o peso de tudo o que estava prestes a perder. E então ela colocou esse peso em seu peito onde pertencia, endireitou a coluna e foi acordar Cole. Ele já estava acordado, já vestido. Ele estava sentado à mesa com seu café. E quando ela saiu, ele a olhou por um momento sem falar e então disse: Você parece alguém que já decidiu como isso termina. Eu decidi, ela disse. Como termina? Comigo ainda de pé. Ele assentiu uma vez. Então é assim que termina. Eles tomaram um pequeno café da manhã, prático e silencioso. 2 pessoas que haviam acabado de coisas para planejar e agora estavam apenas esperando o momento chegar. O fogo estava bom. A cabana estava quente. Lá fora o sol subia, queimando o gelo dos postes da cerca, fazendo a neve brilhar dura e fria.
Às 10, eles saíram para a cidade. Willa não olhou para trás para a cabana quando eles saíram dela. Ela havia decidido que olhar para trás não era algo que ela faria hoje. Broken Spur já estava em movimento quando eles chegaram. A notícia se espalhou. Ela não sabia exatamente como ou de quem, mas a cidade tinha aquela qualidade carregada peculiar de um lugar onde as pessoas sabem que algo vai acontecer e saíram para ver. A praça estava se enchendo. Ela viu Pruitt parado perto da entrada da loja com seu livro de registro debaixo do braço, o rosto cuidadosamente neutro. Sua presença era uma declaração em si. Ela viu Ruth Beckett perto da borda da multidão. Seu marido ao lado dela, ambos ali. Ela não viu Tom Haller e sentiu a primeira coisa realmente fria se mover em seu peito desde a manhã. Ele virá, disse Cole ao lado dela, lendo seu escaneamento da multidão, da maneira como ele lia a maioria das coisas que ela não dizia em voz alta. Você não sabe disso. Eu sei que ele guardou aquele documento no bolso por 2 meses. Um homem que faz isso não é um homem que foge do momento em que ele pode ser usado. Silas Dunmore já estava na praça. Ele estava perto da plataforma elevada que servia de palco para a reunião, ladeado por Cord Ritter e o jovem sem nome. Ele usava seu bom casaco, o bem cortado que dizia que ele nunca se preocupou com lenha. Ele estava falando com o xerife Aldous Crane, um homem largo e de rosto achatado que tinha sido de Dunmore antes de ser do condado. Crane segurava uma pasta de documentos sob um braço. Dunmore viu Willa no momento em que ela entrou na praça. Sua expressão não mudou. Ele inclinou o chapéu, aquele gesto praticado e sem sentido, e então ele se virou para o xerife e continuou falando. Ele não está preocupado, disse Cole. Deixe-o não estar preocupado, disse Willa. Ele pode parar de não estar preocupado em cerca de 1 hora. Ela se moveu pela multidão. As pessoas se afastaram, não hostilmente, mas incertas, observando-a com a atenção cuidadosa de pessoas que ainda não decidiram de que lado estão. Ela parou quando chegou a Pruitt. Você está aqui, ela disse. Eu disse que estaria. Ele deu um tapinha no livro de registro. Tudo está aqui. 18 meses de transações de terras, datas e valores cruzados com os nomes de pessoas que sei pessoalmente que estavam em dificuldades financeiras. Ele fez uma pausa. Não é uma arma fumegante, mas é um padrão. É o suficiente, disse Willa com o resto. Falando do resto, disse Pruitt, e ele acenou para a outra ponta da praça. Tom Haller estava lá. Ele estava na beira da multidão com uma camisa limpa que alguém, provavelmente a senhora Doyle, insistiu. Ele parecia um homem que não havia dormido e havia decidido aparecer de qualquer maneira, o que era exatamente o que ele era. Quando ele captou o olhar de Willa do outro lado da multidão, ele lhe deu um breve aceno, e ela retribuiu. E isso foi o suficiente. Às 11h55, Silas Dunmore subiu na plataforma e declarou a reunião aberta. Pessoal, disse ele, agradeço a todos por se reunirem com pouco aviso. Serei breve. O condado tem certas obrigações legais a cumprir hoje, e quero que seja feito em público, para que não haja dúvidas sobre o processo. Ele gesticulou para o xerife Crane. Como vocês sabem, a dívida de terras em atraso por 3 períodos de pagamento consecutivos aciona uma transferência legal de título sob a lei de Wyoming. A reivindicação de Cruz na North Ridge atingiu esse status. Ele olhou para Willa do outro lado da praça com a expressão de um homem demonstrando arrependimento. A CRET. Cross recebeu aviso completo e justo. O xerife tem a documentação em ordem. Prosseguiremos ao meio-dia. A multidão estava quieta. Não o silêncio de concordância, mas o silêncio de pessoas que estavam acostumadas a não falar e ainda não haviam encontrado o motivo para ser diferente. Willa deu um passo à frente. Tenho algo a dizer, ela disse. Sua voz alcançou. Ela tinha certeza disso. Modulada para chegar ao fundo da praça, como a voz de seu pai modulava sobre o barulho da exploração madeireira quando ele precisava ser ouvido. Antes do meio-dia, tenho algo a dizer. Dunmore olhou para ela. Cierta. Cross. Sou uma cidadã deste condado parada em uma praça pública, ela disse. Tenho o direito de falar. Um murmúrio percorreu a multidão. Ela ouviu a mudança. Então fale, disse Dunmore com a tolerância de um homem que não esperava nada que pudesse tocá-lo. Willa se virou para encarar a multidão. Não Dunmore. A multidão. As pessoas. 50, 60 delas envoltas em seus casacos de inverno, a respiração formando nuvens no ar frio, observando-a com expressões que ela não conseguia ler completamente daqui e não precisava. Vivi em minha terra por 3 anos, ela disse. Construí o que está lá sozinha. Cada tábua, cada poste de cerca, cada pedra na chaminé. Eu nunca pedi nada a esta cidade. Ela fez uma pausa. Alguns de vocês sabem disso. Alguns de vocês me viram construir e nunca ofereceram uma mão,
E eu não guardo ressentimento por isso porque eu não pedi. Outra pausa. Estou pedindo agora. A multidão mudou. Estou pedindo que vocês ouçam, ela disse. Não apenas a mim, a essas pessoas. Ela se virou e acenou para Pruitt. Elias Pruitt caminhou com seu livro de registro, abriu-o e leu dele com a voz plana e responsável de um homem que decidiu que a precisão é a única coragem disponível para ele. Ele leu nomes e datas e valores. Ele leu a reivindicação Garvey e a viúva Marsh e mais 3 antes. Ele leu o padrão em voz alta, transação por transação, até que fosse impossível confundi-lo com coincidência. As pessoas na multidão começaram a reconhecer nomes. Ela ouviu os pequenos sons de reconhecimento, uma atenção mais aguçada, uma quietude diferente da quietude anterior. Dunmore falou quando Pruitt terminou. Um livro de registros de transações legais não é uma acusação, disse ele. As pessoas perdem reivindicações. Essa é a natureza da dívida. Então vamos falar sobre a natureza da fraude, disse Willa. Essa palavra atingiu a praça como uma pedra batendo na água. Ela se virou para Haller. Tom Haller caminhou para a frente da beira da multidão. Ele caminhou como se aquilo lhe custasse, como se cada passo fosse uma decisão sendo tomada e refeita. Mas ele caminhou. Quando ele chegou ao centro da praça, ele meteu a mão no casaco e tirou o documento de pesquisa dobrado e o ergueu. Meu nome é Tom Haller, disse ele. Eu era um agrimensor contratado por Silas Dunmore há 14 meses para fazer uma pesquisa secundária da linha do cume norte. Ele desdobrou o papel com as mãos que tremiam levemente. Esta é a pesquisa original da rota da Northern Pacific. Ela mostra a linha ferroviária proposta correndo 3 milhas ao norte do cume. Ele olhou para a multidão. Dunmore me instruiu a mudar as medidas, a mover a linha para o sul, para o cume. Ele engoliu em seco. Eu fiz isso. E então pedi demissão porque não conseguia viver com o que tinha feito, e tenho tentado esquecer desde então. Ele olhou diretamente para Dunmore. Mas eu fiquei com o documento. E agora eu terminei de esquecer. A praça explodiu. Não em violência e vozes, dezenas delas ao mesmo tempo, o som específico de pessoas que estavam segurando algo por tempo demais e encontraram o momento de liberá-lo. Willa ouviu seu próprio nome, e o de Haller e o de Dunmore, e palavras como fraude e ferrovia e terra e soube. E por que não fizemos e o que faremos agora? Dunmore deu um passo à frente. Seu rosto havia mudado. A cordialidade havia desaparecido completamente. Esse documento é uma falsificação, disse ele. Sua voz ainda estava controlada, mas o controle era do tipo que exige esforço visível. Haller é um bêbado desgraçado que diria qualquer coisa por dinheiro. Ele não pediu dinheiro, disse Willa. Ninguém aqui pediu dinheiro. Eles pediram que a verdade importasse. Ela olhou para a multidão, não para Dunmore. Este homem falsificou um documento de pesquisa federal. Isso é um crime federal. Qualquer coisa que ele possua em qualquer terra neste condado foi adquirida por meio de fraude. Isso significa que não é legal. Isso significa que cada reivindicação que ele fez nos últimos 18 meses é contestável, incluindo a minha. Cord Ritter se moveu. Ele saiu da beira da plataforma em direção a Willa com o ímpeto deliberado de um homem que recebeu um sinal que ela não viu. Cole interveio entre eles. Ele não sacou a arma. Ele não levantou a voz. Ele simplesmente se interpôs no espaço entre Ritter e Willa e ficou ali. E tudo sobre a maneira como ele ficou ali. A quietude, o silêncio, a ausência absoluta de fanfarronice. Comunicou algo que Cord Ritter entendeu imediatamente e parou. Vá embora, disse Cole. Quieto. Final. Ritter olhou para ele. Olhou para a multidão observando. Olhou de volta para Cole. Ele foi embora. O jovem na plataforma já havia partido, deslizando de volta pela multidão com a velocidade específica de alguém que decidiu que não estava sendo pago o suficiente pelo que aquilo estava se tornando. Dunmore ficou sozinho na plataforma e olhou para 60 pessoas que o olhavam de volta de maneira diferente do que jamais o haviam olhado antes. Não havia medo em seus rostos. Isso era novo. Isso era o que Willa viu mudar. Observando-o, o momento em que ele registrou que o medo havia ido embora e entendeu o que isso significava. Você fez sérias acusações hoje, disse ele. Sua voz ainda era a voz de um homem tentando manter uma forma que desmoronava sob ele. Haverá consequências legais. Haverá, concordou Willa. Para você. Ela subiu na plataforma. Ela não era uma mulher pequena e não pediu desculpas pelo espaço que ocupava, e ficou no centro daquela plataforma, com o casaco de seu pai, e olhou diretamente para Silas Dunmore. Você tem uma escolha, disse ela baixinho o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. Você pode deixar esta cidade hoje e levar o que puder carregar, e isso termina aqui. Ou você pode tentar forçar isso
E eu passarei todos os dias do resto da minha vida garantindo que aquele documento de pesquisa federal chegue à Northern Pacific Railroad e ao governo territorial de Wyoming e a todos os jornais que o imprimirem. Ela manteve o olhar dele. Eu prometo a você que sou paciente o suficiente para fazer exatamente isso. Dunmore a olhou por um longo tempo. Algo passou por seu rosto que ela nunca tinha visto ali antes. Não raiva, não a cordialidade fria, mas algo cru e de repente incerto. A expressão de um homem que calculou mal e sabe disso. Ele desceu da plataforma. Ele caminhou até seu cavalo. Cord Ritter o seguiu. O xerife Crane, após um momento de negociação interna visível, permaneceu onde estava. Uma coisa pequena, mas significativa, que Willa notou. Um homem que queria sobreviver ao que estava por vir. Dunmore montou. Ele olhou para trás uma vez para a praça, para a multidão, para Willa parada na plataforma com o casaco de seu pai. Sua expressão dizia muitas coisas. Não dizia que ele voltaria. Ele cavalgou para fora de Broken Spur, e a multidão o observou partir em silêncio. Então Ruth Beckett começou a aplaudir. Apenas Ruth no início, suas mãos se juntando naquele quadrado particular, o som carregando no ar frio. Então seu marido. Então alguém perto do armazém. Então Elias Pruitt, com seu livro de registros debaixo do braço, acenando como um homem que finalmente colocou algo que estava carregando por muito tempo. Willa ficou na plataforma e deixou que acontecesse, e não sabia bem o que fazer com isso, o que estava bem porque Cole estava lá na base das escadas quando ela desceu. E quando ela desceu o último degrau, ela se viu muito perto dele, e ele a olhou com aqueles olhos escuros e firmes, e ela sentiu algo em seu peito que ela parou de fingir que não estava lá. Não acabou, disse ela. A parte legal levará tempo. A ferrovia, o governo. Eu sei, disse ele. Pode levar meses. Haverá lutas que ainda não pensei. Eu sei. Você disse que queria se estabelecer em algum lugar, disse ela. Eu disse. Estou dizendo que você pode. Ela encontrou o olhar dele. Estou dizendo que quero que você o faça. Ela fez uma pausa. Estou dizendo que Ralph Biscuit comprou muito mais do que qualquer um de nós entendeu na época. Cole a olhou. Algo em seu rosto se moveu como naquela manhã na estrada, complicado e privado. E então se acomodou em algo mais simples, mais limpo e mais real. Você tem certeza? Disse ele. Eu não digo coisas das quais não tenho certeza. Não, disse ele. Você não tem. Ele estendeu a mão e pegou a dela ali no meio da praça com 60 pessoas ao redor delas e o ar frio entre elas. E tudo ainda incerto e tudo também de alguma forma exatamente como precisava ser. Nas semanas que se seguiram, a engrenagem legal girou lentamente como sempre. Mas girou. Um agrimensor federal foi trazido de Cheyenne, contratado por 3 reivindicantes de terras separados com o apoio do testemunho documentado de Elias Pruitt e da pesquisa original de Tom Haller. Foi descoberto que a rota revisada continha medições alteradas. Os registros do escritório de terras foram sinalizados para revisão. 2 das reivindicações que Dunmore havia confiscado foram devolvidas em 2 meses. As restantes levaram mais tempo, mas foram devolvidas uma a uma porque um padrão uma vez nomeado em público não pode ser desfeito. Silas Dunmore não voltou para Broken Spur. O xerife Crane, sem a arquitetura de Dunmore para apoiá-lo, tornou-se uma versão consideravelmente menor e mais cooperativa de si mesmo. Ele preencheu a papelada que liberou a dívida de Willa. Ele o fez sem ser perguntado 2 vezes. Ele o fez. Willa suspeitava, porque entendia que o povo de Broken Spur havia encontrado sua voz e não planejava perdê-la novamente. O dinheiro de Cole foi para postes de cerca, sementes e uma nova janela para o lado norte da cabana que não deixava o vento entrar. Ele disse que era um investimento. Willa disse que era uma parceria. Ambos estavam certos. Ruth Beckett veio jantar 2 vezes naquela primavera e sentou-se à mesa de Willa e falou sobre coisas que não tinham nada a ver com Dunmore e tudo a ver com simplesmente estar viva no mesmo lugar ao mesmo tempo, o que era sua própria forma de milagre depois de tudo. Tom Haller parou de beber em março. Ele iniciou uma nova prática de agrimensura em abril. Trabalho honesto, medições cuidadosas, números que significavam o que diziam. Ele enviou a Willa uma nota que tinha apenas 4 palavras. Obrigado. Voltei. Ela a pregou na parede acima do fogão e a deixou lá. Em uma manhã de final de abril, quando a neve recuou para as cristas mais altas e o primeiro verde apareceu nos campos voltados para o sul, Willa ficou na beira de sua propriedade e olhou para a terra que ela havia possuído, lutado e mantido. Cole veio e ficou ao lado dela, como sempre fazia. Não à frente dela, não atrás, ao lado, nivelado, presente, permanente.
O que você está pensando? Ele perguntou. Que eu deveria consertar a cerca leste antes que o degelo fique mais mole. Não é isso que você está pensando. Ela ficou em silêncio por um momento. A luz vinha de lado sobre o cume, dourada e limpa, fazendo tudo parecer como as coisas parecem quando sobreviveram a algo e saíram do outro lado. Estou pensando, disse ela, que passei 3 anos acreditando que estar sozinha era o mesmo que ser forte e que a coisa mais corajosa que já fiz não foi andar em uma nevasca ou ficar em pé naquela praça. Ela fez uma pausa. Foi abrir a porta. Cole a olhou. Quando você bateu? Ela disse. Eu quase não atendi. Fiquei ali com a mão na maçaneta e pensei em tudo o que não tinha e tudo o que não podia pagar e em todas as razões para não deixar mais um problema entrar pela minha porta. Ela olhou para a terra, para os campos, para o cume escuro contra o céu da manhã. E então pensei que alguém bateu. Alguém escolheu esta porta de todos os outros lugares onde poderiam ter estado, de tudo o que a tempestade poderia ter levado. Eles acabaram aqui e bateram. Ela se virou e o olhou. E pensei que se deixasse isso sem resposta, perderia algo que importava mais do que o calor que eu estava deixando sair. Cole não disse nada por um momento. Sua mão encontrou a dela. Você sabe o que eu pensei, disse ele, quando você abriu aquela porta. Você estava mal consciente. Eu estava consciente o suficiente. Ele apertou a mão dela. Pensei que lá está ela. Essa é a luz que eu tenho visto da trilha. Ele fez uma pausa. Pensei que tinha chegado ao lugar certo. Willa Cross, que não chorava por regra e não chorava há mais tempo do que conseguia se lembrar, sentiu seus olhos arderem e não piscou desta vez. Ela deixou ser o que era. Ela construiu essa terra do nada. Ela a manteve através de uma nevasca e uma dívida e a ganância de um homem corrupto e o longo silêncio de uma cidade. Ela deu o que não podia se dar ao luxo de perder e recebeu mais do que sabia pedir. Ela abriu uma porta na escuridão para um estranho sangrando na neve e esse estranho a olhou, seu tamanho, sua solidão, sua teimosia, tudo isso e viu algo que valia a pena ficar. Ela não era uma mulher que havia sido resgatada. Ela era uma mulher que atendeu a uma batida e, ao atender, resgatou ambos. A cerca leste precisava ser consertada. O plantio de primavera precisava ser planejado. Havia uma emenda no telhado do lado sul que vazaria no verão se ela não chegasse a ela. Havia trabalho a fazer. O trabalho interminável, necessário e honesto de uma vida construída à mão e mantida por escolha. Ela olhou para sua terra mais um momento, a terra deles. Ela ainda estava se acostumando com essa palavra, seu peso e seu calor. E então ela se virou de volta para a cabana. Algumas pessoas esperam que o mundo abra espaço para elas. Willa Cross sempre fez o seu próprio. Ela ainda o fazia. Só que agora, quando ela o fazia, havia alguém ao lado dela segurando a outra ponta.